A paz de Alcho, meus irmãos. Agora vamos dar início mesmo. Agora já iniciei a gravação do áudio. Primeiramente, né, fazer um comentário aqui para os irmãos. Você vê, né? Muitas vezes a gente não. A gente pensa assim que Al não fala com a gente, né? Mas se a gente for analisar, ele fala. Com cada um, entendeu? Só basta a gente ficar atento com os ouvidos, né? Atento que a gente consegue ouvir a voz dele, né? E muitas vezes é literal, né? Não é só que você consegue ver nos detalhes, na mensagem que é para você, que você entende. Muitas vezes o papai não está nem direcionando a mensagem para você. Mas muitas vezes você entende que é com você. Porque você sabe o seu íntimo, né? Você sabe o seu íntimo, o que você está passando, o que você pensou, o que você deixou de pensar. Aí, às vezes, o papai traz exatamente aquilo ali, entendeu? Você não falou com ninguém. Não falou com ninguém. A exemplo agora, né? Eu estava de plano trazer, dar continuidade à história que a gente continuou, por exemplo, assim, Raial, né? Raial, como ele é associado ao final dos tempos, tem muitos pontos bem bacanas para a gente reter ali. Eu estava pensando nele, né? Também Esté. Esté foi muito comentado esses 2 dias. Os irmãozinhos adentrou alguns pontos dela, né? Eu estava pensando em trazer esses pontos de Esté. Mas como a irmãzinha me perguntou, eu estava com isso na mente, né? Ela me perguntou. Eu falei, não vou falar não, eu vou deixar que Al fala, né? Aí ela perguntou assim, qual que é o assunto que ia trazer, né? Aí eu disse, não, já que a reunião do papai é amanhã, aí vamos esperar para ver o que é que ele vai trazer para nós. E aí, você vê. Pois é, você vê, né? Eu achei muito tremendo, que aí ele pegou, pediu para me levantar e falou. Ou seja, a resposta literal mesmo, entendeu? Aí Al falou mesmo assim, que estava ouvindo a nossa conversa aqui. E eu não comentei com ninguém, a irmãzinha estava ali, me chamou no cantinho ali, a gente pegou e falou assim, ó, irmãzinha, eu não sei ainda não. Eu já sabia, tinha um caminho, né? Que eu disse, não, vou seguir esse aqui, se papai não adentrar em outro ponto, eu sigo esse. Porque até então a gente espera a voz dele. Né? A voz dele. Quando ele fala, aí todo mundo se baseia no que ele fala. Os anciãos dão sequência à mensagem dele, né? Tudo estamos indo na mesma direção, né? Seguindo ele. Eis que enviarei um anjo adiante de ti, né? E esse anjo está aqui. Foi enviado já, chegou. Foi prometido, né? Foi prometido há muito tempos atrás, aí chegou agora. No passado ele já estava mais em outra condição, né? Não como está hoje, nessa condição que ele está, né? Aí nós fomos os privilegiados. E estamos até hoje diante da face dele. Por isso que a bênção sacerdotal cada dia fica mais clara. Que ao faça resplandecer sua face sobre ti, né? A face dele, a face esquerda. Tá aqui sobre nós aqui que a gente vai ver, né? E na condição, quando ele estiver a plenitude, né? Aí se cumpre. Quando a plenitude baixa sobre ele e sobre nós. Ele resplandece, ou seja, aquele brilho que vem nele, resplandece sobre nós. Gratidão, papai. Irmão Ronaldo, boa noite, a paz de Alcha, tá bom? Paz de Alcha, meu irmão. Tá aí já aquecendo já, né? Sim, nós estamos fazendo uns comentários aqui, mas ainda não invocou ainda não. Nós estamos só fazendo uns comentários aqui relacionados com o que o papai falou na live, né? O assunto que ele pediu para a gente abordar aqui. A gente vai dar início aqui relacionado à Arca da Aliança. A gente vai pegar aqui alguns pontos na escritura, né? Que eu acredito que está vindo uma revelação muito forte relacionada. Aí nós vamos pegar essas partes para nós ter uma basezinha. Se porventura ele entrar nesses pontos que a gente entrar hoje, a gente vai ter uma base. A gente não vai ficar com os irmãozinhos que nunca leu, vai ler, vai ouvir. E os pontos que o papai já tiver trago, né? Os estudos anteriores a gente comenta. Para não ficar nas palavras da gente, não ficar só aquela leitura corrida, né? A gente pega, para e vai abordando. Gratidão, né? Então vamos fazer o invocar para a gente poder abrir a escritura. Porque quando a gente vai para a batalha, né? A primeira que a gente faz é chama Ial para Ial ir à nossa frente. Aí vamos fazer o invocar. Irmão Edgar? Beleza. O irmão Edgar, ele vai puxar aqui o invocar para nós. Calma aí, irmão Edgar, vou centralizar aqui o celular para você. Você consegue segurar esse áudio? Aí eu centralizo. Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, Papai querido, somos gratos a Ti por tudo que tens feito em nossas vidas, meu Pai. Por tudo que tem nos trazido, por tudo que tem nos falado, por tudo que tens tirado de nossos corações, porque nós queremos, papai, agradar a Ti, não a homens, papai, não a pessoas, não a este mundo, mas a Ti, meu Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, nós damos a Ti, meu Pai, pois só Tu és digno, papai. Cremos na Tua palavra, cremos no Teu anjo que Tu enviastes, meu Pai, e cremos no nosso tempo que está se findando nesta terra. Louvado, adorado seja para todo sempre. Nos proteja, nos guarda, nos livra de todo mal. Enxerta em nós, papai, a Tua palavra para que nós venhamos, papai, ser temente cada dia mais e não pecar diante de Ti, meu Pai.
Somos gratos a Ti. Gratidão pela vida do nosso amado e querido mensageiro, que nós amamos, papai, pois sabemos quem ele é. E que muito em breve, papai, se revelará a glória, tua glória sobre ele, meu Pai. Assim nós cremos, meu Pai. Gratidão pela vida dos nossos anciãos, gratidão pela vida do nosso amado e querido irmãozinho Ronaldo, que o teu Espírito esteja sobre ele, papai, que tu possas falar através da boca dele, em nome de Al-Shamashia. Nós clamamos a ti, meu Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelas coisas, papai, que muitas das vezes nós pensamos ou deixamos entrar em nossos corações, mas tu és fiel. Tu, papai, aquele que começou a boa obra em nós, há de terminar. No nome de Al-Shamashia, nós somos gratos a ti por tudo, papai. Nos abençoa e nos fala conosco, papai. Fala conosco. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, papai. Gratidão, papai, por mais esse dia. A gente vai estar dando início, irmão. Vamos começar lá do começo. Lá do começo, vamos começar do começo, relacionado a quando se iniciou ali, começou a se falar da arca. Vamos começar agora, primeiramente, Êxodo 24. Êxodo. Irmãzinha Valdete, Êxodo. Traduz para nós o que significa Êxodo. Êxodo. Essa é uma pergunta fácil, o papai, eu volto e meia, ele pergunta ela. Às vezes ele tá do nada ali, ele tá lendo ali, o que é Êxodo? Entendeu? As perguntinhas que é bom a gente saber. Êxodo. Não. Irmãzinha Sandra, Êxodo. É o livro de Êxodo. Saída, exatamente. Saída, porque aqui é o livro de Êxodo, conta a saída do Egito. Isso, a Êxodo é saída mesmo. Isso. É a saída que está contando aqui a história dele, da caminhada dele no deserto, quando ele estava saindo do Egito, entendeu? Exatamente, irmãzinha. Êxodo é saída. Isso, Êxodo é saída. Uhum. Aí, beleza, vamos dar início aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, a gente vê o momento que macho, ele sobe a montanha. Controla os meninos aí para não fazer barulho. Controla os meninos para não fazer barulho. Aí, continuando. Êxodo 24. Aqui, nessa parte aqui, a gente vai só pegar uma parte. A gente vai pegar uma parte aqui para ver o início, quando se começou a falar da arca. Aqui foi o momento que Macha subiu a primeira vez na montanha, que ali Yahweh já começou a falar com ele relacionado à tenda, os utensílios do templo e a arca, passando as medidas, tudo certinho para ele, quando ele descesse, ele orientar quem fosse fazer a arca. Você vê, a gente fala direto na Arca da Aliança, mas se eu for perguntar aqui, provavelmente, eu mesmo, tiro por mim, eu não sabia quem tinha feito a arca, entendeu? Quem era como digamos, o personagem. E o personagem, entendeu? E é muito interessante a condição dele, olha, quando a gente vai chegar lá. Beleza, vamos dar início. Assim, Pai de Alça, gratidão. Pai de Alça. Pai de Alça, meus irmãos. Opa, Pai de Alça, irmão Joial. Pai de Alça, gratidão por sua vida. Pai de Alça, irmãozinho. Pai de Alça. A gente já iniciou, mas a gente só abriu, ainda nem começou a ler ainda não. Êxodo 24. Isso, Êxodo 24. Viu? Êxodo 24. Aí é o Shalom. Então eu vou guardar aqui uns minutinhos e vamos até abrir aqui um pouquinho. Êxodo 24. Êxodo, eu vou lendo aqui compassadamente, até os irmãos encontrados, os irmãos acompanham a gente. Êxodo 24, 1. Ele disse a Macha: sobe a Ial, tu, Arão, Nadab, Abiú, e 70 anciões de Isial, e adorareis de longe. Só Macha se aproximará de Ial. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Macha referiu-se ao povo todas as palavras de Ial e todas as leis.
todo o povo respondeu em uma só voz: nós observaremos todas as leis. Aí, palavras ditas por Ial, todas as leis, palavra dita por Ial. Macha, porém, prescreveu todas as palavras e Ial, a garganta está arranhando, e Ial, levantando-se de manhã, construiu um altar. Eu pulei a linha? Vou pegar aqui um folhetozinho para não pular a linha. Estou igual o irmão Shaul agora. Vou voltar aqui, vou botar um pouquinho aqui no 3. Veio, pois, Macha, referiu-se o povo, todas as palavras e todas as leis. E todo o povo respondeu em uma só voz: nós observaremos todas as palavras ditas por Ial. Moisés, Macha, escreveu todas as palavras de Ial e, levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens israelitas e ofereceram holocausto e imolaram a Ial os novilhos como sacrifício de comunhão. Pois Macha tomou metade do sangue e colocou-os em bacias e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu para o povo. Eles disseram: tudo que Ial falou, nós o faremos, obedeceremos. Mas Moisés, Macha, né, tomou o sangue e o aspergiu. Você percebe aqui que ele estava fazendo uma função bem específica, né? De quem era, depois essa função aqui, né? Até então, mas nesse tempo ainda não tinha sido levantado ainda não, Arão. Não tinha. Porque aqui ele tava... que era responsável para fazer tudo isso, porque ele foi levantado, né? Uhum. Ao longo da história aqui, a gente vai ver aqui um ponto que eu achei bem interessante, que na hora que vai ungir, né, Arão, é ele que faz a unção de Arão. Ele que faz o sacrifício lá, para fazer a unção do Arão e dos filhos de Arão. Mas na frente, talvez a gente vai pegar esse ponto, porque a gente vai tratar aqui mais relacionado à arca, né? Sim. A gente pegou esse ponto aqui só para ter o início. Aí foi o pontapé, a primeira vez que ele subiu no monte. Aí que lá ele foi instruído. Aí dando continuidade aqui no outro. Macha, né? Macha tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: este é o sangue da aliança que Ial fez convosco, através de todas essas cláusulas. Macha e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel subiram. Eles viram o Ial de Israel, debaixo de seus pés. Havia como que um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Tão pura como o próprio céu. Muita gente vê aqui as palavras, a gente vê a grandeza de quem é Ial. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Ial. Depois comeram e beberam. Agora aqui, essa parte aqui, ó. O título aqui, ó. Marcha sobre a montanha. Sobe a montanha, sobre a montanha, em cima. E é sobre em cima. Aí Ial disse a Marcha: sobe a mim na montanha, fica lá, dar-te-ei tábuas de pedras, que escreverei para ensinares a eles. Levantou-se, pois, Macha com Ialcha, Josué, seu servidor. Subiram a montanha de Ial. Ele disse aos anciãos: esperai aqui, até que eu volte. Aí tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Depois Macha subiu a montanha. A nuvem cobriu a montanha, a glória de Ial pousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, Ial chamou Macha. O 7º dia, plenitude de um tempo, né? 7º dia. Lembra, né, irmãzinha? Número 7, plenitude, gratidão. Aqui, ó, na plenitude teve um tempo ali, né, determinado. Aí quando tem o tempo de Ial chamou ele. Olha que tremendo, irmão. 16 aqui. E a glória de Ial pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. Exatamente, 6 dias. Aí no 7º, porque ele foi chamado, né? Quando o tempo é de Ial. Aí no 7º, aí ele chamou, né? Chamou a Marcha do meio da nuvem.
O aspecto da glória de Yahweh era aos olhos dos israelitas como um fogo consumidor no cimo da montanha, na parte de cima da montanha, né? Marcha entrando pelo meio das nuvens, subiu a montanha. E Marcha permaneceu a montanha 40 dias e 40 noites. Aí nesse tempo aqui, mesmo, a gente não vai abordar esses pontos aqui, porque é muito ponto para a gente abordar, mas aqui foi as instruções, que nesse tempo que ele estava lá, foi abordado aqui, ó. Esses pontos aqui, ó. Prescrições, aqui o título aqui, ó. Prescrições referente à construção do santuário. Aqui nos pontos que fala aqui, ó. A tenda da mobília, da arca, entendeu? Aí fala aqui o candelabro, os detalhes, tudo certinho. A gente vai pular essa parte porque dá continuidade. Quando ele inicia a construção, a gente fala essas mesmas coisas, sim, entendeu? A gente não vai abordar porque senão vai ficar muito grande o áudio. Aí a intenção mais aqui é a gente falar mais uns detalhados relacionados à arca mesmo. É só esse primeiro momento. Ó. Aí naquele primeiro momento ali que ele sobe a montanha, quando ele desce com as tábuas, como a gente viu aqui na leitura. As tábuas dos 10 mandamentos. Mas aí quando ele chega ao pé da montanha, o que é que ele faz, irmão Edgar? Quando ele chega lá que o pessoal está adorando os bezerros de ouro, o que é que ele faz? Qual o ato ele se ira, né? Ele isso. se ira contra aquele povo, né? Porque eles tinham feito um bezerro de ouro, isso, né? E aí eles estavam adorando e louvando e bebendo, isso, e fazendo as coisas lá que não era para ser feito. Exatamente, mas aí tem um ato que ele fez que resume mais adequado, um ato que ele fez. Quando ele desceu a montanha, que ele viu aquilo ali, ele se irou, inflamou a ira dele, aí ele fez um ato. Que ato foi esse? Ele pegou e destruiu o bezerro. Também, mas foi depois. Irmã Júlia. Eu não. Fala depois dessa parte que ele destruiu, Não é antes, é o ato que ele fez. Antes, quando ele viu que ele se irou, aí ele pegou, fez um ato, aí depois que ele quebrou o bezerro. Uai, meus irmãos. Pode falar, irmão Bento. Ele quebrou o bezerro de ouro e queimou. Exatamente, mas é antes disso. Pode sim. Ele quebrou as tábuas. Exatamente, minha irmãzinha. A irmãzinha Sandra respondeu certinho. Estava perguntando qual foi o ato de marcha. Eu vou replicar a resposta para os irmãos. É verdade. Ela respondeu, meus irmãos, silêncio. Ela respondeu aqui que marcha, quando desceu a montanha, ele pegou as tábuas dos mandamentos e quebrou. Ela respondeu certinho, a irmã Sandra, né? Não, a irmã Suzana. Silvana. Perdão, meus irmãos, Silvana. Quando eu fico aqui, tem hora que eu troco o nome dos irmãozinhos aqui. É a irmã Silvana. A irmã Silvana respondeu certinho. Aí, ó. Aí eu ficava com curiosidade. Não, mas, peraí, se ele quebrou as tábuas, aí, mas as tábuas, a tábua não, as pedras, né, do mandamento, se ele quebrou, mas aí ela não está dentro da arca? E aí? E aí? Pois é, exatamente, entendeu? Esses pontos que é bom a gente pegar, que até então, se a gente for parar para pensar, é muito detalhezinho. Tem a resposta na escritura, né? Aqui, ó. Aí dando continuidade aqui, agora tá em... Deixa eu ver, essa aqui foi a parte que a gente deu primeiro aqui, né? Aí a gente pula essa parte aqui, vamos mais para frente aqui. Vou caçar aqui a parte aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora vamos lá para o Êxodo 34. Êxodo 34, 29. Isso. Êxodo 34, 29. Aí essa parte que a gente pulou, se os irmãos quiserem pegar depois, vão pegar em casa, que ele vai falar a prescrição que ele houve, como ele passou 40 dias na montanha, ele teve essas prescrições detalhadas para ele, como que ele deveria fazer, para quando ele viesse, ele transmitisse para os demais. Por isso que tem aquela passagem que fala, vai e faz conforme tudo que viu na montanha. Viu? No caso, Êxodo 34, 29. Aqui, ó, é a segunda vez que a irmã respondeu certinho. Mas as tábuas, né? As tábuas não, as pedras ali dos mandamentos, elas estão dentro da arca. Mas sendo que as primeiras ele quebrou. Aqui fala, ó, Êxodo 34, 29. Quando, pois, Marcha desceu a montanha dos Sinais, trazendo nas mãos... Ah, não, aqui tem que ser mais um pouquinho mais atrás aqui. Deixa eu ver. Vou ler essa parte aqui mesmo. Quando Marcha, pois, descendo a montanha do Sinai, trazendo na mão as tábuas do testemunho, sim, quando desceu a montanha, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque havia falado com ele. Olhando Arão, olhando Arão e todos os israelitas para Marcha, eis que a pele do seu rosto resplandecia,
e tinha medo de se aproximasse dele. Macha, porém, os chamou. Arão, os chefes da comunidade, e foram até ele. Macha lhes falou depois. Aproximaram-se todos os israelitas e ordenou-lhe tudo o que Iau lhe havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Macha terminou de lhe falar, colocou um véu sobre a face. Quando, pois, Macha entrava diante de Iau para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado, e os israelitas viram resplandecer seu rosto de Macha. Depois, Macha colocava sobre a sua face e que entrasse para falar com ele. Aliança, então, deixa eu ver, nessa parte aqui. Aqui, ó, essa parte aqui mesmo, é mais um pouquinho atrás aqui, a parte da segunda vez aqui, ó. Deixa eu ver, não é nessa parte. Aqui, ó, é no 34 mesmo, no comecinho aqui que fala, ó. Viu, irmão? 34.1, viu? Tá. Pai de Alcho, meu irmão. 34? É, 34.1, porque eu fui mais lá no finalzinho, mas que fala que ele só pela segunda vez. Tá. Porque ele havia quebrado as primeiras tábuas, Remoção da as pedras. aliança e Isso. as tábuas da lei. Isso. Aí vou dar início aqui, ó. 34.1 vai falar com mais clareza. A condição dele ter subido de novo a montanha. Tá. E Iau disse a Macha: lavra 2 tábuas de pedras, semelhante às primeiras. Olha. Viu? Aqui, ó, as 2 tábuas de novo. É falando tábua, porque realmente está escrito aqui tábua, né? Mas é tábua de pedra. Iau disse a Macha: lavra 2 tábuas de pedras, semelhante às primeiras. Eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Viu? Você viu? Aí isso 2 vezes. Até então, eu não tinha pegado para parar desses pontos, né? Porque eu sabia, não, mas ele quebrou as tábuas. E as tábuas tá lá, tá dentro da arte. Mas como foi isso, entendeu? Aí pra você ver. Por um tempinho que você vai ali na escritura, você consegue, ela responde para você. Respondeu, ele subiu de novo. Aí fica preparado, 2, né? 34:2. Fica preparado, de manhã, de madrugada, subirás a montanha do Sinai, e lá me esperarás, no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo. Não se verá ninguém em toda a montanha, nem as ovelhas, bois pastarão diante da montanha. Macha lavrou 2 tábuas de pedras como as primeiras. Lá levantou-se de madrugada, subiu a montanha do Sinai, como Iau lhe havia ordenado. Levou nas mãos 2 tábuas de pedras, e Iau desceu em uma nuvem e ali esteve junto com ele. Ele invocou o nome de Iau, e Iau passou adiante dele. Iau diz Iau. Iau de ternura, Iau de piedade, lento para a cólera. Aqui já é Macha falando esse ponto aqui. Aí beleza, só esse ponto que eu queria pegar com os irmãos, na condição, como eu perguntei com os irmãos, na condição ali, viu, irmão de Gá? O irmão de Gá agora retém, foi isso que ele fez. Quando ele desceu da montanha, que ele viu aquilo ali, ele descendo com Iaucha. Iaucha perguntou, que ele estava ouvindo, né, se ele estava em batalha ou não. Ele falou, não é nem isso, nem aquilo. Ele estava vendo a confusão do povo. Quando ele chegou lá, que ele viu, esse Ciro pegou as tábuas e quebrou. Aí partiu pro bezerro. Aí depois que foi o bezerro, viu? Aí depois, quando ele pega, parte o bezerro, quebra ele miúdos, né? Aí queima, fiz cinza, mistura na água e dá ao povo de beber. Esse ponto. Aí aqui mais na frente, ó, posteriormente, se os irmãos quiserem estar pegando aqui, fala os 10 mandamentos aqui, ó, que foi escrito na tábua aqui, ó. Mas a gente vai pular essa parte aqui, agora a gente vai aqui para Êxodo 35. Êxodo 35, 30. Agora se inicia. Agora nós vamos ver aqui quem foi o personagem que foi inspirado por Iau, aliás, levantado por Iau para fazer. Aí nessa condição aqui, irmã, a gente vê algo interessante. Sabe o quê? É o seguinte, né, na condição nos nossos dias de hoje. Nossos dias de hoje, a gente vê algo muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando Iau levanta muitas vezes a pessoa fica com medo. Fica com medo de enfrentar. Mas você pode ter certeza, se Iau levantar qualquer ele dá a condição da pessoa fazer. É igual o que o irmão Marco Betor fala, papai direto, né? Que ele foi preparado, ó, de muitos tempos antigos, para ser levantado agora, no final dos tempos. Mas, ó, de muitos dias que ele vem sendo preparado. Sem contar os dias anteriores, né? Porque como ele não está sem memória, ele não lembra. Mas é de muito tempo mesmo. De dias imemoráveis. Mas, resumindo, só a vida do nosso mensageiro hoje, né? Arthur Eliese, se a gente for analisar, ele já vinha sendo preparado ao longo da caminhada, ó. Como muitos outros irmãos. Ó, por exemplo, aqui o irmão Nataniel aqui, Nataniel. Aqui, ele que é o curso que ele vai fazer, né? Relacionado a vídeo, essas coisas. Preparado para esse momento agora, entendeu? Como muitos outros irmãos. Quando Iau chama, já quando prepara antes, senão ele prepara no ato, que foi o caso desse personagem aqui, ó.
É muito interessante a colocação aqui. Irmão Euda, provavelmente o irmão Euda vai pensar algumas coisas aqui, mas como é a condição de servo, a gente pode deixar passar. Só vai ler mesmo a questão da... Aqui, vamos dar início aqui, ó. Êxodo 35, 30. Marcha diz aos israelitas, que ele já está pondo o que ele aprendeu na montanha. Está pondo em prática aqui. Ele vai instruir os israelitas aqui, ó. Marcha é o 30. Êxodo 35, 30. Marcha diz aos israelitas, vede Ial. Vede Ial chamou Bezaleel. Bezaleel. O nome dele a gente não sabe, não vou mexer, o papai não falou, não posso usar, revelar aqui quem é o nome dele, né? Vou falar do jeito que está escrito aqui, porque é o que está aqui. Só quem pode mudar é o papai. O papai pode mudar, eu não. Aí aqui, chamou-se Bezaleel por seu nome, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Yalda. Viu, irmão? Da tribo de Yalda. Aí pra você ver aqui, ó. Esse foi o que ele foi um dos, né? Especificamente aqui trata 2, só que foi mais, mas trata 2. Específico aqui, ó. Esse Bezaleel, que foi o que encabeçou a construção ali da tenda, da arca e muito mais aqui, ó. Por seu nome, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Yalda. 31. Eu encheu com o espírito de Yal. Aqui os espíritos que foi enchido, esse personagem, ó, sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho. Aqui não precisa falar muito, irmão, porque aqui a palavra fala por si só. Hoje em dia nós estamos aprendendo aqui botânica, né? A questão das plantas aí, física, né? Você viu ali a questão dos gases ali? Você vê, aqui, ó, vamos falar aqui, ó, para toda espécie de trabalho. Toda espécie de trabalho. Você vê, né? Quando Yal chama, ele capacita. Aí chamou esse, foi levantado para colocar o plano em prática, né? Aí, beleza, dando continuidade aqui. Vou repetir aqui, só esse último versículo aqui, o 31. Eu encheu com o espírito de Yal. 1. Sabedoria. 2. Entendimento. 3. E conhecimento. 4. Para toda espécie de trabalho. Para toda espécie de trabalho. Para elaborar desenhos, para trabalhar o ouro e a prata. Para trabalhar o ouro e a prata. Pois é. O ouro, a prata e o bronze. Para lapidar as pedras de engate, para trabalhar a madeira, para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispôs um coração a ele. E a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Tribo de Dan, da onde, irmão? Só da tribo de Dan, da onde tem as serpentes, viu? Qualquer coincidência aqui é só coincidência mesmo. Tá entendendo, irmão? Alguma coisa aqui? A gente pensa, né? Mas vamos dar sequência, que a gente não pode interpretar nada, não. Só a questão da leitura mesmo. Esses dois personagens foram quem encabeçou esse aqui, ó. Um da tribo de Dan, o outro da tribo de Alda. A tribo de Dan, lá na benção de Jacó, a gente vê que é a linhagem da serpente. Da linhagem da serpente, né? Dan especificadamente o cabeça lá. Aí, dando continuidade. Para ensinar aos outros. Para ensinar aos outros. Encheu-lhe o coração de sabedoria, esse outro personagem também, encheu-lhe o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura violeta, escarlate, carmesim, linho fino, e para tecer hábeis em todas as espécies de trabalhos desenhistas e projetos. E a gente vê, né, irmão, essa colocação aqui da construção aqui da tenda, a gente vê, lembra do templo celestial, né, que lá também está em ruína, vai ter essa construção. Vai ter essa construção lá. A gente sabe que não é da forma que a gente entende aqui hoje, né? Que é aquela condição, ela é outra condição, totalmente diferente. A gente nem imagina como vai ser. Mas a gente só raciocina que vai ser feito. Entendemos que nós somos as pedrinhas, estamos sendo talhados, vamos ser encaixados lá. Entendeu? A construção. Aí dando continuidade aqui, ó. Deixa eu ver se essa parte aqui. Aí eu vou ler mais essa parte aqui, porque ela também fala uma parte muito interessante aqui também. Aí depois a gente pula para a construção da arca mesmo, propriamente dito. Bezaleel e Oliabe e todos os homens de coração sábio. Aqui, ó, você vê que bota esses dois personagens em cabeça, ó, dois personagens e mais outros que acompanham eles dois, entendeu? Pois é. Aí coloca esses dois personagens encabeçando aqui, ó. E a todos os homens de coração sábio, dos quais Ial havia depositado sabedoria, ó, viu? Esses outros demais que acompanham esses dois personagens também tinham sabedoria e entendimento para executar com perícia toda espécie de trabalho para o santuário,
farão tudo de acordo com o que Yahweh ordenou. Aí, no 2 aqui. Macha chamou, pois, Bezaleel e Oholiabe, e todos os homens hábeis, nos quais havia dado sabedoria, e a todos cujo coração impelia a entregar-se à realização de algum trabalho. Você vê, irmão, no nosso dia de hoje, tem muito serviço, não tem? Aí tá faltando só esse aqui, ó. Se entregar à realização de algum... a todos cujo o coração os impelia, ou seja, colocava ele nesse propósito, para fazer todo tipo de trabalho, entendeu? Um grupo foi levantado aqui para fazer essa construção aqui da arca. Eu achei muito interessante essa parte aqui, porque remete à construçãozinha que nós estamos fazendo ali, né? Todo mundo ali, quem puder estar participando, muito bom. O que fala aqui, ó? O coração os impelia. Às vezes você dá aquele... Chega, precisa ir lá e... Pode ir, irmão. Serviço tem. Para nós todos, né? Pois é, gratidão. Agora vamos passar para a arca aqui mesmo. Ela tá descrita aqui no capítulo 37. Que quando ele dá início. Aí mostra as medidas dela aqui, ó. 37. Êxodo 37. 37. Êxodo 37. Viu, amor? Eu quis pegar do comecinho para a gente pegar esses detalhezinhos. Aí depois a gente passa para a parte mesmo que o papai comentou com a gente, que é a de Samial. Aí eu peguei esse detalhe para a gente ter uma referência aqui das medidas, da arca. Aí o 37. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Madeira de acácia. Deixa eu ver aqui. Irmãzinha Valdete, qual que é a característica da madeira de acácia? Isso, exatamente. É uma madeira retorcida. Muito bem, mano. Madeira de acácia. Ela diferencia das demais, porque das que é falada na escritura até então, a característica dela é essa. Ela é uma madeira difícil de ser trabalhada. Ela é retorcida. Ela lembra muito uma raiz. Madeira de acácia. De 2,5 côvados é o seu comprimento. De 1,5 côvado sua largura. Aqui a gente entende que por essa medida que a gente entende que ela era um formato meio retangular, né? Não fala? Retangular. Porque as medidas não são iguais. Não é quadrada, não. É retangular. Mais ou menos que nessa mesa aqui, ó. Tipo, as medidas, né? O comprimento, a largura, o formato da água é retangular. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia de 2,5 côvados. Era o seu comprimento. De 1,5 côvado a largura. De 1,5 côvado a altura. Cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora. A gente vê aqui, o papai já nos explicou essa condição da arca, representando o corpo de algo visível, que é a condição do corpo quando foi, o corpo que era perecível, né, a condição da madeira, foi revestido de ouro. Quando o espírito ali, o espírito desceu, que voltou, aí o revestimento que teve ali de ouro. Aí, e fez, dando continuidade aqui, parte B, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, sob os seus 4 pés, 2 argolas de um lado, 2 argolas de outro. Fez varais de madeiras de acácia e os cobriu de ouro e os enfiou nas argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez o propiciatório de ouro puro, pois 2,5 côvados de comprimento e 1,5 de largura. Irmãzinha, esse propiciatório, o que seria esse propiciatório? Ficou fácil, até aqui na leitura que dá para a gente entender o que seria esse propiciatório. Fazer aí, irmã Kátia, o que é esse propiciatório aqui? Que é citado aqui na lei que nós estamos acabando de ler aqui. Porque você fala que ele é tratado diferente da arca, né? Aí, o que seria ele? Eu imagino assim que é tipo uma mesa para colocar. O que seria, irmã Iraci? Propiciatório. O papai já explicou isso aí para nós já. Propiciatório. Aqui nós estamos falando da arca aqui, entendeu? No conjunto da arca aqui. Ó. O que seria o propiciatório relacionado à arca? Mas papai... Não. A irmã falou mesa também, ó, igual o papai falou. Como ela respondeu mesa, você já não pode responder mesa. Tem que responder outra coisa. Porque ela... Entendeu? Aí, deixa eu ver, irmão Sandro. Seria um lugar de botar
O incenso, né? Irmãzinha. Isso. A tampa. A tampa da arca, entendeu? É a parte de cima da arca. Porque a arca, na verdade, ela é tipo, vamos supor, um baú. Alguma coisa assim relacionada para se semelhar, entendeu? Se assemelhar. Uma coisa para guardar os objetos lá dentro. Aí essa parte é a parte de cima da arca. É onde o sacerdote, quando vai fazer o rito, Faz aí ele dispersão. aspersão na tampa do propiciatório, ou seja, em cima da arca. Isso, pois é. Despeja o sangue. Pois é. É o propiciatório. Aqui, se a irmã tivesse. Como eu falei. Lido um pouquinho mais para frente, tinha acertado. Eu tô até facilitando aqui, porque nós estamos tratando da arca aqui. Então, ou seja, era algo relacionado à arca, entendeu? Era algo relacionado à arca. No caso aqui, ó. Fez o propiciatório de ouro, de 2 côvados e meio de comprimento e meio de largura. A mesma medida da arca, ou seja, para encaixar perfeitamente em cima. A mesma medida da arca. Fez 2 querubins de ouro batido, e os fez na sua extremidade. Aqui, irmão, antigamente às vezes a gente, quando o papai fala, né? Agora não, porque antigamente, né? Fala querubim, tudo, não sabe sem entendimento nenhum, mas como que ele vai ver esses querubins, né? Agora a gente entende, né? Já falou para ele, entendeu? Porque nós provavelmente eles nem viram mesmo, entendeu? Provavelmente eles não chegaram a ver o querubim mesmo especificamente, como ele é, né? E Que quem já falou da fez aqui montanha. é os espíritos, né? Que foi infundido neles Isso, de nesse sabedoria. personagem. Então eles já sabiam. E né? sem contar que ele já tinha orientado o marcha, né? Eles foram também acometidos desse espírito para ele ter a capacidade de fazer. Isso. Porque eles ficaram hábeis em todo tipo de serviço, né? Verdade. Aí aqui, ó. 6. Fez o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, e 1,5 de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido. Os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade oposta. Eles os fez formando um só conjunto, com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobriam com suas asas o propiciatório. Estava com as faces, viu? Faces. A gente já entende aqui, que agora para nós ficou fácil agora. Mas por que face? Porque antigamente, você vê, antigamente a gente pensava que nós só tínhamos uma face, né? Aí entendemos que é 2. Agora, no caso dos querubins, quando fala faces aqui, a gente já entende. Certinho, 4 faces. As faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Olhando para o propiciatório. Essa aqui, essa parte aqui fala da arca certinho, as medidas da arca, comprimento, a condição das argolas ali, para passar os varais. É só essa parte mesmo que eu queria pegar com os irmãos aqui. Aí demais aqui, ó, posteriormente, se os irmãos quiserem ver, aqui detalha bem detalhadinho a questão dos altares, o altar do sacrifício, o candelabro, também o altar do incenso, detalha a posição deles, onde eles iam ser colocados, entendeu? Aí é bom, tá lendo também, por exemplo, a condição um era colocado na parte do sul, outro colocado na parte do norte, que aí é a condição de esquerda, direita, entendeu? Isso, também tem, entendeu? Esses pontos aí pode pegar depois. A gente vai ali em casa ali, pode abrir ali, entendeu? Pesquisar ali as fotozinhas que tem, você consegue, é igual eu falei, o Google é bom, tem muito conhecimento ali, se usado por bem, muito bom. Irmãzinha? Então, eu estava pensando aqui, o propiciatório, eu estava pensando que fosse tipo um cômodo. Não. Pode falar. Parece que o papai perguntou assim, o que tem dentro do propiciatório? Tipo um ácido, do outro lado o... Não, mas quando ele falou, ele falou com o que tem dentro, ele está se referindo, era para você falar, ó, a tábua da aliança, o cajado de Arão, o vaso de barro revestido de ouro com maná dentro. Ou seja, esse estava dentro da arca, o propiciatório só tampa. E aquela parte então, do templo, irmã, quando você entra no templo, é isso que ela está tentando falar. Pode falar da proposição, Sim. o vinho da oblação, é santo. É santo, entendeu? Não, o propiciatório ele é a tampa da arca da aliança, entendeu? E essa parte ele fica dentro do santo dos santos. Fica dentro do santo santo. Essa parte que a irmã está falando, a condição do pão ali, a condição do vinho, da oblação, ele fica fora do santo dos santos, fica no santo. Não, propiciatório é essa parte específica. Especificadamente, a parte de cima da arca da aliança, que ela foi feita separada. Você foi ver, ela não é feita de madeira, ela é feita de ouro puro. Agora, a arca não, a arca em si, aquela parte ali, ela é feita de madeira revestida de ouro. Agora, a tampa não, é ouro puro. Tanto ela como os querubins. É um ouro puro, entendeu? Então, não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Não. Não.
Entendi, mãe, entendi sua colocação. Entendi, mas não é não. Não é não, não é não. Aí esse propiciatório, especificadamente, ele é a tampa da arca. Assim, para não falar a nossa linguagem de hoje, né? É a parte de cima da arca, a tampa mesmo, entendeu? Oi? É assim, oi? Você, a irmãzinha viu aqui, é a cobertura da arca. Beleza. Agora, deixa eu ver. A mesa da oblação, aqui a irmã fala aqui. Aqui fala mais na frente. Posteriormente a irmã pode pegar e ler. Aqui fala aqui, ó. A mesa com os pães da oblação, aqui o candelabro. Aí fala aqui, ó, o altar dos perfumes, a unção. Aí o altar do holocausto. O altar dos perfumes é o altar da oração. Fala aqui. Aí beleza, vamos dar sequência aqui, ó. Agora nós vai. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto para nós pegarmos aqui. Deixa eu ver. Aí vamos pegar aqui também no 40:16. Vamos pegar uma parte aqui do 40:16 aqui. Só um detalhezinho aqui, rapidinho. Aí a gente parte lá para 40:16. Tem uma parte aqui também interessante aqui que fala. Sem contar como os sinais que saem do Egito, o povo deu todos assim, aqueles de ouro, e foi coletado esse material para a fundição dele, para a construção da arca e das demais coisas. Ali foi, e eu falo, né, que a condição do, como eles trabalharam sem paga, ali foi o salário deles, né? A condição do salário deles. Aí, 16 aqui, 40:16. Marcha o fez tudo como Iau lhe havia ordenado. No primeiro dia, no primeiro mês, segundo ano, levantaram a habitação. Marcha levantou a habitação, colocou as travessas, ergueu as colunas, estendeu a tenda para a habitação, colocou por cima da cobertura da tenda, como Iau lhe havia ordenado. Tomou, pois, o testemunho, colocou na arca. Colocou o testemunho na arca, colocou as varais na arca e do propiciatório sobre a arca. Introduziu a arca na habitação, colocou a cortina no véu. Aqui ele já estava montando essa condição, né? Estava montando lá, que já tinha feito. Aí introduziu a arca da habitação e colocou a cortina. Velou assim a arca do testemunho, como Iau lhe havia ordenado a marcha. Colocou a mesa, a tenda da reunião, ao lado da habitação do norte, na extremidade do véu. Dispôs em ordem o pão diante de Iau, como Iau havia ordenado a marcha. Colocou o candelabro da tenda, na tenda da reunião, diante da mesa, ao lado da habitação sul. Aqui uma esquerda e direita. Dispôs as lâmpadas diante de Iau, como Iau lhe havia ordenado a marcha. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu. Acima dele, queimou o incenso aromático, como Iau lhe havia ordenado. Depois colocou o véu na entrada da habitação, colocou o altar dois holocaustos à entrada da habitação, na parte exterior, né? Que é a condição que a gente sabe aqui hoje, já entendemos essa parte. Os irmãozinhos já entendem, irmãzinha Valdete, você entende essa condição do templo? Santo, santo do santo e ato exterior? É porque aqui fala que ele colocou o altar, aqui fala aqui, ó, colocou, deixa eu ver aqui, depois, deixa eu ver aqui especificadamente, no 29, ó, colocou o altar do holocausto, ou seja, o altar do sacrifício, a entrada da habitação, ou seja, na parte de fora, a tenda da reunião. Lá ofereceu o holocausto e oblação, havia ordenado a marcha. Quando fala aqui que ele colocou o altar fora da tenda, a irmã entende essa condição nos nossos dias de hoje, que o papai já revelou para nós, o que seria essa parte de fora do templo, o que seria o santo e o que seria o santo do santo. Que aqui nós estamos falando da armação da tenda aqui, que ele está colocando cada coisinha no seu lugar. Aqui no caso é o altar do sacrifício, ficou fora da tenda, ficou na parte externa do templo. E aí, o que seria? Irmãzinha. Isso, exatamente, a terra. A irmãzinha enganchou um pouquinho, eu pensei que a irmãzinha tá me assustando, irmãzinha. Isso aqui já foi ensinado arduamente, entendeu? Assim, eu pergunto, eles ficam um pouco tristes, os irmãozinhos não respondem. Isso aqui, porque como já foi falado muitas e muitas vezes, ó, para a irmãzinha entender aqui, ó, a terra, no caso aqui, é o ato exterior. O santo é representado ali pelo templo celestial. E santo do santo, palácio de marfim. Isso, essas três condições. Até então nós entendemos assim, entendeu? O papai nos orientou assim, e é assim que é. Então, aí aqui nessa condição que ele colocou no fora, colocou no caso, né?
Colocou fora, é na terra, entendeu? Essa condição aqui. É continuidade no 30. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar, pôs nela águas para a oblação, com o qual Macha e Arão e os seus filhos se lavaram os pés. Quando entravam na tenda da reunião, aproximavam-se do altar, lavaram-se e lhe havia ordenado a Macha. Levantou o átrio ao redor da habitação e do altar, colocou o véu, a porta, o átrio. Macha terminou os trabalhos. Gratidão. Aqui ele concluiu. Depois que os personagens montou, agora que eu achei interessante aquela parte dos personagens, eu achei bem interessante. Ó. Personagem ali. Aí entra na condição que o meu não estava aqui quando eu comentei, irmão. Na condição ali que quando o papai levanta, ele capacita. Cada um. Muitas vezes, quando a pessoa põe a mão no arado, se ficar com medo, né? É por isso que tem aquela condição. Se a pessoa, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto ao rei. Porque se Yao chamou, colocou ali, é porque a pessoa vai ser capacitada para tal propósito. Que é a condição dos anciãos, que já vieram preparados ao longo da caminhada, né? E cada eles estão sendo, foram preparados para iniciar e estão sendo preparados para algo maior. Agora nós estamos na condição de ser experimentados. Todos nós aqui, ó. Estamos nessa condição, tanto os anciãos como nós. Estamos todos nessa condição, estamos sendo experimentados. E se ser encontrado fiel, vai seja admitido na função de servo. Porque os anciãos também estão nessa condição de servo. Os anciãos deixou bem claro. Estamos todos servos, entendeu? Todos servos de Yao. Só que lá, funções diferentes, né? Funções diferentes. Aqui estão na função de ancião e nós servos. Estamos sendo experimentados, para ser confirmado ainda, né? Porque ainda tem que ser a confirmação de Yao. Agora a gente passa para... Vamos lá em Samial, que é uma parte que o papai mesmo, propriamente, papai comentou mais ou menos, foi dessa parte aqui mesmo. Samial, para a gente tentar pegar o máximo possível aqui desses pontos, para a gente ter uma base, porque vem algo aí, irmão, viu? Papai comentou e já vai... Samial, o primeiro é Samial. 4 no caso, aí especificadamente da arca fala no 4. Mas a gente pode pegar um pouquinho até antes aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo, é o 4 mesmo. É o 4. O 4 fala mais que fala que quando eles levaram a arca da aliança, que aqui é a perda da arca da aliança, que já inicia, entendeu? Até então, isso. Até então, ó, do período que Macha construiu a arca, ela permaneceu nas posses dos israelitas. Até esse dia aqui, a gente vai ler agora. Permaneceu nas posses dos israelitas, né? Aí depois que Macha chegou o dia dele, né? Chegou o dia, ele foi, reuniu os seus, aí passou essa incumbência para quem, irmão Zé Pereira? Quem foi que assumiu, digamos assim, que assumiu a função de Macha, a guiar o povo no deserto? Isso, exatamente, Josué. Aí Josué deu sequência. Yausha. Uhum. Josué e Yausha. Josué e Yausha. Vamos falar o nome correto para falar correto. Se você falar Josué, mas você fala Yausha depois, que muitas vezes... Mas o correto é falar direto só Yausha, que a gente já sabe de quem se trata. Os irmãozinhos tudo entendem essa condição, né? De Josué e Yausha. Entende, né? Hã? Sim, mas eu falo assim, a condição do nome dele. O nome dele é Yausha. Uhum. E tremendo que o papai comentou, né, na reunião, na última reunião lá, qual que é a representação de Macha e Yausha, né? Foi lindo demais, né, irmão? Pois é, tremendo, né? Aí, tanto que eu estava lendo aqui hoje, eu li umas partes aqui, eu li um contexto bem grande mesmo. Aí eu vi uma parte lá que fala realmente, quando chama lá os 12 espias, aí Macha muda o nome dele naquele momento. Sim. O nome dele até então era outro, era Yoshal, né? Aí mudou o nome dele para Yausha. Aí tem uma siglazinha aqui no cantinho aqui que fala B, né? Aí você pega aqui no rodapé da Bíblia e fala lá. Aí o significado é Yau salva. Yau salva. Você vê como é Yausha mesmo, né? Sim. Aí Romilson Ferreira fala que era assim. Ele falou lá Yausha, ele fala Ixaial, né? Yausha, Shaial, né? Shaial, que fala que era ao contrário do nome de Josué. Mas é o mesmo nome aqui, a própria fala aqui, moço, Yausha. Eu falei, rapaz, eu vi que B, eu falei, o que é que se trata ali? Quando fui ver aqui no rodapé, Yau salvo. Yau salvo, significado, entendeu? Ou seja, é Yausha mesmo. Vamos dar sequência aqui, ó. Aqui a gente vai ver aqui a parte que a arca foi tomada. Tomada pelos filisteus. Os filisteus. Aí começar do 1 mesmo, viu? 1 Samuel 4:1. A palavra de Yau. 4:1. A palavra de Samuel dirigiu-se para toda Israel. Ora, Yau saiu ao encontro dos filisteus. Israel. Vou voltar de novo aqui. Vou pegar aqui o marcadorzinho, senão... A palavra de Samuel dirigiu-se para toda Israel. Ora, Israel saiu ao encontro dos filisteus.
Quando tá falando Isial aqui, não é Yaakov não, viu? É as 12 tribos. Falando aqui, tá mencionando as 12 tribos aqui, ó. Isial saiu ao encontro dos filisteus para o combate, acompanhado de perto por Ebenezer, enquanto os filisteus estavam acampados em Afec. Aqui, continuando. Os filisteus colocavam em linhas de batalhas contra Isial. No terrível combate, Isial foi vencido pelos filisteus, que mataram, por ocasião dessa batalha, em campo aberto, a cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento. Os anciãos de Isial disseram: por que Ial hoje permitiu que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos à busca da arca da aliança. Vamos a Siló, busca da arca da aliança de Ial, que venha para o meio de nós e nos salve da mão dos nossos inimigos. 4. O povo mandou os homens a Siló e de lá trouxeram a arca da aliança de Ial dos exércitos. Introduziram-na entronizado entre os querubins. Ial dos exércitos, entronizado entre os querubins. Lá se encontravam os 2 filhos de Eli, Hof e Finéias, com a arca da aliança de Ial. Quando a arca da aliança de Ial... Aqui entra naquela condição que o irmão Marco falou, né? A condição do nossos anciãos, naquela condição dos guerreiros ali, né? Ele também fazia parte daquela condição, transportando a liteira, né? Que ele fez essa colocação, que é o sacerdote que fazia esse transporte. Não necessariamente naquela condição, ele só fez a menção assim, porque como se trata de algo ali que a gente entende, né? Que é a arca ali, que está ali dentro da liteira. Na condição que você está entendendo, né? A colocação que eu estou fazendo. Aí o Momar colocou aqui que era o sacerdote que fazia esse transporte. E o papai também falou a respeito disso. Os irmãos também trouxeram outras passagens no mesmo dia. Sim. E aqui a gente vê aqui Hof e Finés, eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Aí fizeram o transporte da arca até o campo de batalha. Aí 5. Quando a arca da aliança de Ial chegou no acampamento, toda Isial lançou um forte brando, a ponto de tremer a terra. Os filisteus, ouvindo o barulho do brando, disseram: o que significa esse forte brando no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca de Ial tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se encheram de medo, porque dizia: Ial veio ao acampamento. Ial veio ao acampamento. E diziam: ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós. Quem nos livrará da mão desse Ial poderoso? Ele foi quem afligiu o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Sedes fortes, filisteus, agi como homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Agi como homens, lutai. Os filisteus lutaram. Isial foi vencida. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos 30.000 homens a pé do lado de Isial. A arca de Ial foi tomada. Foram mortos os 2 filhos de Eli, Hof e Finéias. Esse momento aqui, irmão, é que se cumpre a passagem que foi predita aqui para Eli, né? Ele fala que esse seria o sinal para Eli, que a aliança já haveria sido cortada com ele. Esse chegará o dia que eu cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai. A aliança que ele havia feito com Arão, né? Por causa desse Eli. Aí esse seria o sinal. Aí, Hof e Finéias, ambos morreriam no mesmo dia. Aí esse foi o sinal que ele teve para Eli. E se cumpriu. Ambos morreram no mesmo dia aqui, ó, Hof e Finéias. Eles foram mortos. A arca da aliança foi tomada, foram mortos os 2 filhos de Eli, Hof e Finéias. 12. Então correu um homem de Benjamim, vindo das fileiras, chegou a Siló no mesmo dia.
Essa terra Siló aqui, irmão Edgard, ela pertencia a qual das tribos? Yalda? Irmã Adriana, Siló pertencia a qual das tribos? Irmã Júlia, Siló, essa terra aqui que Siló, que a arca se encontrava, ela pertencia a qual das tribos de Israel? Irmão Euder. Irmã Cátia. Irmãzinha. Não lembra? Irmãzinha, pode falar. Essa aqui, ó, Siló. A arca se encontrava em Siló. Ela pertencia a qual das tribos, no caso aqui, quando houve a divisão das tribos, ela pertencia a uma tribo específica, que era essa terra. Irmão Sandro. Irmão? Irmãzinha? Não? Oi, irmãzinha. Nada? Não? Irmãzinha? Você mesmo, pode falar com nós aí. Valdete? Você. Sabe não? Não? Irmãzinha? Irmãozinho Bento? Irmãzinha? Opa, irmão Robson. Veio a mim? Irmãozinho? Não é simples, irmão. Simples você pensar. Não é simples. Sabe o que é que você tem que pensar? Que, ó, Macha, quando ele faleceu... Calma aí, irmãzinha. Oi, irmãzinha? Quem foi que falou? Irmãzinha Débora? Pode falar, irmãzinha Débora. Eu creio que seja de Efraim. Exatamente, irmã Débora. Exatamente. Era o que eu vou explicar para os irmãos agora. Pode explicar, irmã Débora. Pelo que eu lembro da história, quando eles atravessaram, foi Yalcha, Josué, que atravessou eles, né? Porque Macha ficou do outro lado do rio. E Josué, Yalcha, ele era da tribo de Efraim. Isso. Né? E deixou a arca lá. Exatamente, dele, mano. né? Na região dele. Exatamente. Aí ele levou por lá, como ele tomou por posse essa região, ele levou a arca para lá. Aí, posteriormente, depois da morte dele, ela continuou lá, até com o tempo que ela foi tomada. Dos filisteus, Siló. Ou seja, essa parte dessa área pertencia aos efraimitas. Siló. Falou? Quem falou? Foi? Mas ela falou muito baixo, que eu não ouvi, não. Então ela falou muito baixo, eu não ouvi, não, irmãzinha. Então, muito bem, é Efraim mesmo. Que é Josué era da tribo de Efraim. Aí Josué que ficou nessa incumbência, né? Guiando o povo para o deserto. Quando ele atravessou, ele levou a arca para Siló. Viu? Aí para você ver os pontinhos, viu? Esse pontinho que é bom a gente pegar. Porque o papai já perguntou. E foi no encontro das tendas. Foi no encontro das tendas, entendeu? Ele perguntou, e foi para mim mesmo essa pergunta. Perguntou para mim, aí depois ele perguntou, aí ficou em aberto, né? Até então os irmãos foram lá em Talmud, mas Talmud eu não creio nesse negócio de Talmud, não. O quanto tempo ela permaneceu fora na época, ele perguntou. Beleza, dando continuidade aqui, ó. No caso aqui, Siló era pertencente na época, né? A tribo de Efraim. No mesmo dia, vou ler o 12 de novo, voltando. Então correu os homens de Beamim, vindo das fileiras. Chegou a Siló, no mesmo dia, as vestes rasgadas, a cabeça coberta de terra. Quando chegou a Eli, estava sentado à sua cadeira, à beira do caminho. Remetendo à condição do preguiçoso, né? À beira do caminho, sentado à sua cadeira, à beira do caminho. Ele vigiava, porque seu coração temia pela arca de Yahvé. O homem que veio trazer a notícia à cidade, a cidade e toda a cidade se encheu de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou: o que significa esse ruído? Os homens se apressou e veio dar a notícia a Eli. Aí 16, pulando essa parte aqui, travessão. 16, o homem disse a Eli: eis que estou chegando das linhas, fugi das fileiras, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Isial fugiu diante dos filisteus. Foi grande a derrota. Foi grande a derrota para o povo. Os teus 2 filhos, Hof e Finéias, foram mortos e a arca de Ial foi tomada. A menção da arca de Ial, ele caiu, ó, você vê como ele não foi tanto pelo lado dos filhos, né? Mas pela condição da arca aqui, até então na leitura aqui, ó. A menção da arca de Ial, ele caiu da cadeira para trás contra uma parede da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era um homem velho e pesado.
Gordo. Gordinho. 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 Era um homem velho e pesado, gordo. Aí o velho, né, deixa bem clara a condição de velho, né, remetendo àquela condição do ancião, o velho que não aceita mais conselho, né? Sim. Mais vale um jovem, mesmo que tenha vindo de uma família de mendigo. Ô, irmão, a gente fica assim com as coisas dessas, né? Sinal aquela condição quando o irmão botou essa passagem, aí ele foi contando o testemunho da vida dele, né? Condição enorme, tremendo demais, moço, os detalhes, os sinais. Que ele era velho, já velho e pesado, tinha julgado Isial durante 40 anos. 40 anos. Interessante essa condição de 40 anos, viu? Interessante, muito interessante mesmo. Já fala assim, conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos para ser tentado. E aqui fala que ele julgou o povo durante 40 anos. E você viu ali que as tábuas... Tá entendendo, né? irmão, da colocação? E aí, ele sendo a representação. E as tábuas, né, foi feito nessa época, né? Isso. Só que daí, junto com as tábuas, é igual uma vez, não sei quem foi, não sei se foi o irmãozinho que falou, a respeito da lei, né? Que esse aqui, que a gente entende, né, mais ou menos isso, é que o papai não trouxe, né, ainda mais... que ele pegou e fez outras em cima da lei que Al tinha feito. É porque até então a gente entende que foi só 10, né? Foi colocado dentro da arca, que é a dálma dos 10 mandamentos, colocado dentro da arca, nas tábuas de pedra ali. Isso. Aí aqui fala aqui, ó. Quem? Ah, sim, você fala nesse ponto. Não, mas aqui nós estamos comentando aqui relacionado ao povo aqui, que fala aqui, ó. Tá falando de Eli. Eli é a representação de Satanás, entendeu? A gente entende até então, nessa parte aqui, ele representa Satanás. Não especificadamente nesse detalhe, nos pontos aqui, entendeu? Não quer dizer que toda a história de Eli era a representação, nos pontos, entendeu? Aqui fala quando ele jogou 40 anos. Aí eu estou fazendo a referência para os irmãos, não é ali que não, só a referência, que o povo Isial foi levado ao deserto, para ser a fim de ser tentado, para saber o que ele tinha no coração. Tentado, e a gente sabe que quem tenta é o diabo, entendeu? Ial prova, mas não tenta não, Ial não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. Quem tenta é o diabo. Aqui quando fala que ele julgou o povo durante 40 anos, eu fiz essa conexão, entendeu? Só uma conexão que faz uma certa referência. Que 40 anos também lá no deserto, o povo. E aqui, Eli faz 40 anos. Isso, 40 anos. E no deserto, 40 anos, entendeu? Eu achei uma conexão bem interessante. Aí fica gravado aí, os anciãos vai ver posteriormente e vai analisar certinho. Eu acredito que faz, entendeu? Porque fala aqui, ó, 40 anos, o povo guiado 40 anos no deserto para ver o que tinha no coração, entendeu? Sim. Achei muito interessante a conexão. Aí, beleza, ó, continuidade aqui, ó. Essa parte aqui eu acho muito interessante, irmão, que eu já comentei para os irmãos já devem lembrar, que as mulheres, homens, eles não colocavam o nome aleatório, era o fato que acontecia, né? Olha o fato que aconteceu aqui com a esposa de Finés. 19. Ora, a sua nora, mulher de Finés, estava grávida. Se aproximava o momento do parto. Ou, ao ouvir a notícia que a arca de Ial fora tomada, e de que seu sogro, seu marido, tinha morrido, encurvou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Como se estivesse morrendo. Que estava com ela, disseram, não temas, porque tiveste um filho. Não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem respondeu, nem fez caso disso. Ela deu ao filho o nome de Icabote, dizendo, foi exilada a glória de Ial. Aludindo ao fato da arca de Ial ter sido tomada. Entendeu? É por isso que ela colocou o nome do menino, Icabote. Aquele fato que aconteceu, ela colocou o nome do menino. Entendeu? Não é para você ver, né? Como é que eram as coisas, né? Yaakov desceu segurando, quando ele nasceu, né? Agarrando o calcanhar do menino, colocou Yaakov, porque segura o calcanhar. Né? Ele não colocava o nome assim igual hoje, né? Você pensa, não, bonito. Aí, igual o papai falou, o nome carrega um peso. Carrega um peso sobre aquela pessoa que o recebe. Bênção ou maldição, dependendo do nome. Aí, Icabote, dizendo, foi-se a glória de Ial, aludindo ao fato da arca de Ial ter sido tomada, por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ainda, foi exilada a glória de Isial, porque a arca de Ial foi tomada. Agora a gente chegou aqui nessa parte aqui, irmão. A parte aqui é bom a gente pegar mais os detalhes aqui, a gente vai ler bem devagarzinho, para pegar aqui a condição do detalhe. Porque, antes de entrar aqui, eu vou ver se os irmãos têm já tem algum conhecimento relacionado a isso. Vou começar pelo irmão Hayak. Irmão Eudo, aqui quando a arca da aliança foi tomada. Aí quando os filisteus devolveram ela, eles devolveram o quê junto com a arca?
em reparação, né? O tempo que ele ficou com ela lá. Mas a gente vai ver. A gente vai ver. É só conhecimento anteriores pra gente ler. E aí, irmãozinho? Pode ler não. Pode ler agora não. É conhecimento anterior, viu? Agora pergunta. Tá lá atrás. Pois é esse ponto aqui que o papai pediu mais. Especificadamente foi esse ponto aqui que o papai falou, entendeu? Para nós abordar. Por isso nós vamos devagarzinho, vamos com calma, abordar, frisar, entendeu? A significado do porquê ele dera essas coisas, esses objetos, devolver em reparação, entendeu? Porque tudo tem um porquê. Ah, não, a quantidade X. Por que essa quantidade X? Por causa disso, por causa daquilo. A gente vai ver esses detalhes aqui agora na leitura. Eu não vou responder agora não, porque a gente vai ler no decorrer da leitura, a gente vai ver. Sabe, né, irmã? Pode falar. Foi devolvida a arca e foi feito os tumores de ouro, rato, e era um sete representando os 7 príncipes, se não me engano. Não, você tumores e rato você falou certinho, mas a quantidade não. Quantidade não. Aí nós vai ler aqui na leitura agora. Nós vai chegar lá. Aí vamos dar início aqui, ó. Aí o título aqui, ó. Agora nós vai para 1 Samuel 5. Aqui é os acontecimentos. Aí eu vou ler, meus irmãos da live aqui. Vou ler compassadamente, os irmãos me acompanham na leitura aí, para a gente tentar pegar os detalhes. Que esse detalhe aqui serve de base para o papai ir lá nos trazer. Em nome de Deus. Assim que os filisteus se apossaram da arca de Ial, levaram-na a Ebenezer Azoto. Ebenezer Azoto. Certinho, Madrena? Ebenezer? Deixa eu ver. Ebenezer Azoto, exatamente. Ebenezer Azoto. Os filisteus tomaram a arca de Ial e a introduziram no templo de Dagon. Viu? A introduziram no templo de Dagon. Aí só para não falar dragão mesmo, né? Dagon. Só para não falar diretamente dragão, no templo do dragão. A introduziram no templo do Dagon e a depositaram ao lado de Dagon. Quando os azonitas se levantaram de manhã, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído para frente, por terra, diante da arca de Ial. Faz referência sim, no momento, né? A gente sabe que lá na carta de Filadélfia é bem claro, né? Eis que farei os da sinagoga de Satanás, que se diz Yaldim, mas não são. Farei que venham, prostre-se a teus pés e reconheça que eu te amo. E reconheça que eu te amo. Faz assim, irmão, faz assim. Faz essa referência assim. Aí fala aqui, tanto que é o dito cujo aqui, né? Dagon. Aí o 3 aqui de novo. Quando os azonitas se levantaram na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído para frente, por terra, diante da arca de Ial. Tomaram Dagon e o puseram novamente ao seu lugar. Mas, quando se levantaram muito cedo, na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído para frente, por terra, diante da arca de Ial. Quem poderá permanecer de pé diante, né? Aquele que tem o coração puro. Você vê, né? Quem pode permanecer? Dagon não aguentou, não. Dagon não aguentou, não. Prostou. Por isso que o papai fala, a gente vê agora os detalhes, a gente vê, né? Como que o rei vai batalhar? Não tem como, né? O rei batalhar. Chegou lá no campo de batalha, pô. Já era. Por isso que as flechas vai. Só dele olhar já era. Pois é, por isso que as flechas vai, né? As flechas que vai batalhar. Os 60 guerreiros. Até então nós entendemos, né? 60 guerreiros. A gente sabe que o exército nosso vai ser o que vai ser agregado, né? Vai ser muito. Salmos quanto, irmão? Salmos 20? Ah, irmão, vamos abrir lá. Vou abrir Salmos 20, que seria para passar para os irmãos aqui. Faz uma certa referência aqui. Meus irmãos da live, Salmos 20. A irmã Júlia fez uma leitura aqui de Salmos 20. Aí a gente vai ler também para os irmãos que fazem referência a essa condição de Dagon ter caído. A irmã Júlia fez o que Salmos 20, a gente vai estar lá dando uma olhada lá. Hum. 28. Versículo 20, aliás, capítulo 20, não, Salmos 20, versículo 8. Esperar os irmãozinhos abrir aqui para a gente estar lendo junto. Aqui, meus irmãos, quando eu li aqui nessa parte aqui, ó, quando fala aqui, né?
quando os azonitas se levantaram de manhã, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído. Aí a irmã Júlia, ela trouxe aqui uma passagem em Salmos 20, versículo 8. Fala assim, ó, uns confiam em carro, outro em cavalo. Nós, porém, invocamos o nome de Yahweh. Eles se inclinam e caem. Nós, porém, nós permanecemos de pé. Gratidão, irmão Júlio. Certinho mesmo, a referência ali com Dagon, né? Faz sim a referência certinho mesmo, conexão. Boa conexão. Também que o papai falou na última reunião, que a gente toca na arca e não morre. Isso, exatamente. É por isso que ele pediu para a gente estar dando uma adentrada nesse ponto, porque isso aqui vai servir com base, o que está vendo por aqui. Porque ele não conseguiu adentrar agora, domingo, né? Mas na quarta-feira, acredito que provavelmente ele traz, né? Traz esses pontos aí para nós nos alegrarmos com mais essa revelação, né? Esse maná genuíno. Gratidão, meu Deus. Certinho a conexão. Dagon. Aí a gente parou aqui no 4, né? Mas quando se levantaram muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído para a frente por terra diante da arca de Yahweh. A cabeça de Dagon e as 2 mãos cortadas jazia à entrada. Jazia à entrada. Você vê, viu? Jazia à entrada. Somente Dagon permanecia no seu lugar. A cabeça tinha tirado para fora, apartado, né? Fora mesmo, né? Na entrada. Isso, pois é. Pois é. Deixa eu ver aqui. Diante de ela, a cabeça de Dagon, as 2 mãos cortadas, jazia à entrada. Somente Dagon permanecia. Você fala no app, né? Que fala assim. Somente o tronco de Dagon, né? Realmente, porque a cabeça tinha sido cortada, as mãos, né? Só o tronco dele no lugar lá. E caído ainda mais. A entrada do templo. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no templo de Dagon não pisam no liminar de Dagon, de Azoto, até os dias de hoje. Esse cara é temeroso, viu? Não pisa não nessa parte onde estava encontrada a cabeça de Dagon. A mão, aqui, ó, dando continuidade aqui, ó, o que aconteceu posteriormente aos filisteus. A mão de Al pesou sobre os azonitas, que foi a primeira cidade que ela parou, né? Que eles levaram a primeira cidade, os azonitas. No caso aqui, Ebenezer Azoto. Aí dando continuidade aqui, ó. A mão de Al pesou sobre os azonitas e os afligiu com tumores, viu, irmão? Tumores. Certinho, viu? Com tumores em Azoto e em seu território. Quando os habitantes de Azoto viram que lhe acontecia, disseram: não fique conosco a arca de Ial. Ial diz Ial, porque sua mão se endureceu contra nós e contra contra o Dagon deles lá, né? Contra o Dagon deles. Mandaram então procurar reunir junto deles todos os príncipes dos filisteus e disseram: o que devemos fazer com a arca de Ial? Ial diz Ial. Os príncipes disseram: a arca de Ial, diz Ial, seja levada a Gate. Levaram a arca de Ial, diz Ial. Mas logo que levaram, a mão de Ial caiu sobre a cidade. Houve um grande pânico. Os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhes saíram tumores. Homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, lhes saíram os tumores. Enviaram então a arca a Acaron. Viu que ela ia passando do lado por onde ela chegou? Eu lembro também, papai comentou. Acaron, pois é, Acaron. Ali o papai comentou, né, nessa condição lá da batalha, né? Que vai ter confusão entre eles, né? Quando fala aqui nessa parte aqui, eu lembrei dessa parte. Só que não faz muita referência, não. Só lembra assim que ele falou essa conexão, entendeu? Mas não faz muita referência, não, que aqui é outro ponto. Aqui. Dando continuidade, né? A arca de Ial, a Acaron levaram, né? Acaron. Assim que a arca de Ial ali chegou, os acaronitas gritavam, dizendo: trouxeram a arca de Ial, diz Ial, para me fazer perecer a mim e a meu povo? Então, vou pegar aqui a fitinha de novo, né? Senão eu vou perder aqui na leitura. 11. Vou perder, senão eu vou pular ali, igual o irmão Paulo Shaul. Então, mandaram procurar, reunir todos os príncipes filisteus e disseram: devolvei a arca de Ial a Isial.
que retorne a seu lugar. Que retorne a seu lugar. Não mais me destrua a mim e a meu povo. De fato, um grande medo da morte sentia em toda a cidade, tanto que... Aí você vê aqui, ó. Você vê nesse ponto aqui, a gente já entendeu um ponto aqui, ó. Que ele sentia medo da morte, né? Não tem nada a ver com o temor de Iau, né? Porque o temor de alguma coisa, medo aqui é medo, mas da morte, entendeu? Da morte. Dagon. A gente tava com medo de Dagon. Dagon aqui se representando a morte aqui, né? Medo da morte. Aí já a gente não, que a gente tem que ter é temor, mas temor a Iau, igual o papai falou, né? Ah, temor a quê, irmão? Temor a Iau. Isso, exatamente. Aí, 12. Não, vou pegar aqui de novo o 11. Pegar aqui o 11 de novo. Pegar aqui da... Então, mandaram procurar, reunir todos os príncipes filisteus. Disseram, devolvei a arca de Iau. Iau diz Iau, que retorne a seu lugar. E não mais me destrua, a mim e a meu povo. De fato, um grande medo da morte sentia em toda a cidade, tanto que pesara a mão de Iau ali. 12. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumores. Gritos e aflição, a cidade subia até o céu. Grito e aflição subia até o céu. Aqui é a preparação para a devolução da arca. Aqui, ó. Esses pontos aqui, ó. Muitos irmãos que não conseguiu, mas posteriormente pode, em casa, continuar nessa leitura, que a gente sabe que vai vir algo aqui relacionado a isso. Como esse ponto, como a gente está lendo aqui meio que uma leitura corrida, porque não foi feita assim, como se diz, muita revelação nesses pontos, nesses detalhes, né? Aí não tem como a gente abordar muito ponto assim detalhado, porque o papai não trouxe, e quando eu trouxe, tem uns estudos já um pouco antigos. E mais, você me tocou mais nesse assunto aqui, foi, se não me engano, se foi o irmão Marco, que adentrou, esses pontos, né? Como é uma meditação muito antiga, a gente não vai entrar muito nos pontos, a condição mesmo aqui é só a condição do adubo mesmo. A condição aqui quando a arca foi devolvida, o que foi devolvido junto da arca, entendeu? Que pode ser que o papai vai trazer algum entendimento relacionado, entendeu? E aí também o irmãozinho sempre ele frisava a questão desse Dagon se prostrar diante da arca. Isso, exatamente. Né? Aí a gente então, isso é bom. Eu também não sabia dessa... aonde que estava, entendeu? Aí, pra você ver, agora já... Maravilhoso. Pois Dagon, aí por duas vezes, ó. Por duas vezes. Pois Dagon aqui no caso de Dagon. Por primeira vez ele caiu, o rosto em terra, levantado. Na segunda vez ele caiu, mas porém foi decepado a cabeça e as mãos e transportado até a entrada do templo. Quando eles entraram, viram lá a mão e a cabeça de Dagon. Pois aí esses pontos que a gente tem que reter, entendeu? Reter esses pontinhos, que aí é a base que a gente tem. Quando o papai trouxer... de aflição da cidade subir até o céu, a aflição se remete à tribulação. Não, estava sendo atribulado ali mesmo, por fato a arca tá ali, né? Ali não era o lugar dela. Aí por o fato da arca tá ali, a mão de Iau pesou sobre eles, entendeu? Realmente era uma tribulação. Por isso que eles estavam tudo com medo da morte, medo de morrer, entendeu? Não era temor de Iau, era medo da morte. Aí dando continuidade à leitura aqui, ó, o 6, né? 1 Samuel 6, a devolução da arca, o título aqui. A devolução da arca. A arca de Iau esteve 7 meses na terra dos filisteus. Aqui, ó, esses pontos aqui é bom de gravar. A quantidade de quanto tempo ela teve na terra dos filisteus? Aqui está dizendo 7 meses. 7 meses, esse tempo, entendeu? Esse tempo que ela teve lá. Você vê 7 meses, 7. Viu? 7 meses, um tempo. Um tempo determinado. 7 meses. Na terra dos filisteus. Os filisteus clamaram os sacerdotes. Os filisteus chamaram os sacerdotes. Engolindo aqui a letra H, né? Chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhe perguntaram: o que devemos fazer com a arca de Iau? Dize-nos, como haveremos de devolvê-la ao seu lugar? Que interessante. Né? Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, né? E a gente lembra de outra passagem, né? A respeito disso. Isso, pois é. Lá no Anátema, né? Deixa eu declarar que os feiticeiros, né? Essas condições tudo. Também o faraó também, o faraó do Egito. E também isso lá do faraó do Egito, que é mais claro. Realmente, mano. Aqui, ó, continuidade, no 3. Eles responderam. Não, primeiramente, vou pegar aqui o pedacinho do final aqui do 2. Dizem-nos como haveremos de devolvê-la a seu lugar. Eles responderam:
Se queres devolver a arca de Ial, diz Ial, não envieis vazia. Porém, mandai com ela uma reparação. Uma reparação, viu, irmãos? A condição lá dos tumores, a gente vai chegar lá. Eles são tidos como reparação. Então sereis curado e sabereis porque a mão não se retira de vós. Então perguntaram, qual deve ser a reparação que lhe pregaremos? Responderam-lhe, de acordo com o número dos príncipes dos filisteus. Viu? Aí nós vamos chegar na quantidade. De acordo com o número dos príncipes dos filisteus. 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Viu? A quantidade. Era 5 reis, no caso. Era 5, qual foi o número dos príncipes dos filisteus? No caso, era 5 príncipes, no caso aqui. Aí mais na frente a gente vai entender essa condição dos 5 ratos também, entendeu? Mas aqui os 5 tumores de ouro é pela quantidade, né? 5 tumores e 5 príncipes. E não é uma quantidade contínua, né? Fala 10, 5 ratos, não. É 5 de um, 5 de outro. Na quantidade 5. 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. E vosso príncipe. 5. Fazei imagem dos vossos tumores, imagem dos vossos ratos, que devastaram a terra. Dai glória a Ial, diz Ial. Talvez ele alivie a mão de cima de vós e de vossos deuses e da vossa terra. Porque, aqui ele estava falando aqui, né, porque Dagon já tinha sido decepado, né? Dos ídolos dele lá. Porque endurecereis o vosso coração, como fizeram os egípcios. Aí, para você ver, viu? Como faz. Até eles mesmos fazem a colocação aqui. Como endureceis os egípcios e Faraó. Porventura, depois Ial, de ter caçoado deles, não os deixaram partir? Não os deixaram partir? Agora, pois, tomai, preparai um carro novo. Aí, irmão, pra você ver como não pode as causas de Ial não é de qualquer jeito? Carro novo. Carro novo. Carro novo. Carro novo, não pode ser de qualquer jeito as coisas para Ial. É igual eu tava comentando hoje, acho que eu comentei no áudio que eu respondi aqui no grupo, né? A gente tem que dar o melhor para Ial, entendeu? O melhor. O melhor da gente, o que a gente fazer ainda é pouco. Porque aqui, ó, carro novo. Carro novo. Nunca foi feito especificadamente para isso. Foi feito ali, carro novo para poder levar a arca. 2 vacas. 2 vacas com cria. Aqui, ele estava fazendo aqui nessa parte aqui, ó. Ele estava fazendo tipo uma prova. Se era Ial ou não que estava afligindo eles. Era uma prova que ele estava fazendo aqui, ó. Mas na leitura a gente vai entender aqui, ó. Um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não se tem ainda posta a canga. Quando fala canga, eu olhei em outras traduções, é a condição que eram as vacas que nunca tinham sido usadas para trabalho, entendeu? Ou seja, vacas virgens, entre aspas, né? Vaca virgem que nunca tinha trabalhado com ela, nunca tinha sido usada nesse fim. Nesse fim, nunca tinha puxado carroça, né? Carroça, a canga. Eu pesquisei em outras traduções, tem essa colocação, né? Que nunca tenha trabalhado, nunca tenha sido posto carroça, e por aí vai as traduções, entendeu? Ou seja, nunca tinha sido posto trabalho nelas, né? Nunca tinha sido posto no trabalho essas vacas. Atrerai as vacas o carro. Mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai, então, a arca de Ial, colocai no carro. Quanto aos objetos de ouro que lhe trouxestes, como reparação, colocá-los, eis, num cofre, ao lado da arca. Vós enviareis, ela partirá. Depois observarei, se ela sobe para Bet-Sames, tomando o caminho do seu território. Então foi ele quem vos causou esse grande mal. Aqui, irmã, a colocação do teste aqui, ó. Se a vaca fosse destino a Bet-Sames, tinha sido Ial que tinha pesado a mão sobre ele. Se ela não fosse, não tinha sido Ial. Dando continuidade aqui, ó. Aí vós enviarei, ela partirá. Depois observarei. Se ela sobe para Bet-Sames, tomando o caminho do seu território, então foi ele, Ial, quem vos causou esse grande mal. Se não, saberemos que não foi a mão de Ial que nos atingiu. E o que nos aconteceu foi acidental. Viu? Ele estava fazendo um teste. Nessa colocação da vaca, estava fazendo um teste. Se era a mão de Ial ou não que estava afligindo eles. Se fosse a mão de Ial, a vaca partiria por rumo de
Bet-Sam. Se não, ela não ia, ela ia para o curral, né? Porque você vê que hoje em dia, quem já trabalhou na roça sabe esse ponto. Você separa uma vaca do bezerro, ela passa a noite toda, você pode deixar ela no pasto, ela não sai para o pasto, passa a noite toda no curral, na volta do curral ali. Ó. Foi essa teste que eles fizeram. Como era a vaca com cria, eles prenderam os bezerros e soltaram as vacas. A tendência da vaca era ir para o bezerro. O bezerro, entendeu? Se não tivesse sido Iau. Mas não, como foi Iau que estava afligindo ele, ela pegou o rumo. Pegou o rumo da cidade, Bet-Sam. Aí foi o teste que eles fizeram. Assim fizeram, 10. Assim fizeram. Tomaram 2 vacas com cria e as atrelaram ao carro. Mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca de Iau no carro, também o cofre com os ratos, com o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sam, viu, irmão? Tomaram diretamente o caminho de Bet-Sam, ou seja, era a mão de Iau mesmo, pesando ali com força sobre eles. De Bet-Sam, mantiveram-na mungindo, sem desviar nem para a esquerda, ou, aliás, nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita e nem para a esquerda, viu? É por rumo. Igual aqui se aplica até a nós hoje, no caminho que nós estamos caminhando, né? Sentido, a visão tem que ser uma só. Nem para a esquerda, nem para a direita, ó. Uma só. Né, irmão Bento? Você lembra, irmão Bento? Nem para a esquerda, nem para a direita, ó. O papai falou ali, foi para todo mundo ali. Ele, todo mundo teve esse carro ali, o irmão faz isso, todo mundo, entendeu? Agora eu não estou mais atento nesse detalhe, eu estou mais atento. Às vezes, quando o irmão chega, eu nem percebo. Eu percebo quando o irmão cutuca aqui, né? Que vai cumprimentar baixinho, eu viro para ele e cumprimento ele. Paz e alça, irmão. Viu? 12. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sam. Mantiveram-na mungindo, sem te desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-na até o território de Bet-Sames. Aqui é o momento agora. Essa parte aqui é o momento que ela chega em Bet-Sam. Essa parte aqui é interessante. O papai já trouxe uns pontos dela aqui, né? É bem interessante aqui, ó. A grande pedra, né? Foi dessa parte aqui, irmão. Sim. Vale aqui ela aqui, ó. Estavam os de Bet-Sam fazendo a cega do trigo. Cega do trigo, irmão, o que é? As premissas lá, que fala a respeito das premissas? Não, cega. Colhendo. Isso, exatamente assim. A cega do trigo, colhendo o trigo, né? Colhendo o trigo, né? A cega do trigo. No vale. Quando olharam, viram a arca, se alegraram ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué, de Bet-Sames, e parou no lugar onde havia uma grande pedra, viu? Essa grande pedra, o papai já frisou bastante essa grande pedra aqui. Condição ali, né, que a arca está apoiada. Pegaram a arca, a vaca parou próximo a essa grande pedra, né? Aqui, ó. Racharam a madeira do carro, ofereceram as vacas em holocausto a Iau. Os levitas tinham descido a arca de Iau e o cofre que estava ao seu lado, que continha os objetos de ouro que tinha sido depositado, tudo sob a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Sam ofereceu holocausto e sacrifício a Iau. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram a Acaron. Voltaram a Acaron no mesmo dia. Aqui, ó, fala, irmãzinha, a colocação explica bem detalhada a colocação dos tumores, para que eram. Aqui, esse detalhe aqui, ó, os irmãos prestam atenção certinho, para posteriormente pode estar lendo aqui essa parte aqui de novo, aqui, ó. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Iau foram um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate, um por Acaron. Ou seja, 5, já está mostrando aqui, né? 5 cidades, 5 príncipes. 5 príncipes. Aí, ó, e os ratos de ouro em número iguais, ou seja, 5 também, a todas as cidades dos filisteus, as dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as cidades abertas. Viu? Os ratos em reparação para a cidade, os tumores em reparação pelos príncipes. Desde a cidade fortificada até as cidades abertas, até a grande pedra de onde depositou a arca de Iau.
Ainda hoje ela está no campo de Josué, Bet-Sam. Ou seja, essa pedra, né, que foi depositada aqui em cima, ainda hoje, ela existe no dia de hoje ainda. Os tumores está representando os príncipes. Não, não é representando, é reparação pelos príncipes, entendeu? Porque os príncipes eles foram acometidos igualmente o povo, de tumores, entendeu? Aí é reparação por eles, para eles serem curados. Ou seja, como a arca estava lá, a mão de Yahweh pesou sobre eles. Eles foram acometidos dessa doença, tumores, pelo corpo, né? Aí em reparação, aí eles colocaram isso em reparação, tumores de ouro, fazendo referência aos tumores que tinha neles, entendeu? Mas ali era peça de ouro, né? No formato de tumores, digamos assim, né? Aí foram em reparação por isso. Aí eles falaram que aí quando essa era tipo assim uma paga pelo tempo que a arca ficou lá, para Yahweh tirar a mão que pesava sobre eles, né? E eles ser curados, como diz aqui em cima, né? Fazer a imagem do vosso aqui no 5 aqui, ó. No Samuel 6, 5, ó. Fazer a imagem dos vossos tumores, dos tumores que estavam nos príncipes, né? A imagem dos vossos ratos que devastaram a terra. Dai glória a Yahweh, diz Yahweh. Talvez ele alivie a mão de cima de vós e de vossos deuses, da vossa terra. Viu? Talvez ele alivie a mão. Talvez. Ou seja, para ele ser curado, ter dado a paga pelo tempo que a arca ficou lá, que ela não deveria estar lá, mas ele, como eles tinham tomado, aí era a reparação, né? Pelo tempo que ela ficou lá. E os ratos pela cidade, como diz aqui mais embaixo aqui, ó. Aí como diz aqui, ó. Aí como fala aqui e no 18 aqui, ó. 6:18. E os ratos de ouro em números iguais, ou seja, 5 ratos também, ó, em números iguais, a todas as cidades dos filisteus, as dos 5 príncipes, as cidades fortificadas, até as cidades abertas, até a grande pedra onde depositou-se a arca de Yahweh. Ainda hoje ela está no campo de Josué. É a pedra, viu? Ainda hoje a pedra está no campo de Josué. Josué e Yalcha, né? Yalcha, Bet-Sami. Yahweh feriu alguns dentre os homens de Bet-Sami, pois eles tinham olhado o interior da arca. Ele os feriu. Entre o povo, 70 homens. O povo ficou de luto, porque Yahweh tinha dado tão duro castigo. Viu, irmão? Condição de ser ousado, né? A arca de Yahweh é coisa séria. O papai falou ali rapidamente, né? Não pode entrar muito nesse ponto, mas ele só comentou que a arca faz referência ao nosso pãozinho, né? Sim. Também ele vai fazer a conexão certinho. Fazer a conexão. Pãozinho que a gente come ali, pãozinho, como é que fala? Pão ázimo. Nosso pãozinho de ázimo, que tem sido muito gratificante. Aqui tem dizendo assim, ele fez entre o povo 70 homens. Aí tem entre parênteses 50 mil homens. Não, isso aí não, parente não usa não. A gente não lê essas... Esse parente a gente não... Como é acréscimo, entendeu? Porque aqui na frente que tá falando aqui, ó, 70 homens, e aqui fala 50 mil homens. O campo lá era bem graúdo, né? 50 mil homens tá colhendo ali naquele momento, entendeu? Aí você vê que aqui é notório que é uma colocação dos aqui fala aqui, ó. Aqui, irmãzinha, lê aqui de novo 19 aqui, ó. E auferiu alguns dentre os homens de Bet-Sami, pois eles tinham olhado o interior da arca de Yahweh. Eles feriu entre o povo 70 homens, viu? 70 homens. Aqui parentes fala 50 mil, mas aqui mais atrás fala 70, entendeu? O povo ficou de luto, porque Yahweh lhe tinha dado tão duro castigo. Essas partes, quando está entre parentes, travessão, irmão, geralmente a gente descarta, entendeu? A gente desconsidera, a gente não lê essas partes, não. Só quando o papai fala, não, tá certo. Tem vezes que já chegou, o papai diz, ó, não, isso aqui não foi como se diz, não é parte da escritura, mas o teólogo estava inspirado. Muitas das vezes o papai lê até o título, quando ele vê que foi inspirado, né, pelo Espírito. Não foi inspirado, porque nós sabe que o papai trabalhou muito tempo na condição de espírito ali, né? Inspirou muita gente. Aquela condição do sonho ali, o papai falou que o sonho do... como é que é o nome do personagem? Deixa eu ver aqui. Peregrino. O papai falou que ele foi pelo Espírito que ele teve aquele sonho, entendeu? Peregrino. Ele até o tempo ele fala você lembra, né, do filme Peregrino? Fala que quando ele estava lá contando os detalhes, que ele contou com uma coisa muito clareza alguns detalhes, né? Diz que ele foi inspirado. É a mesma condição dos escribas, até porque essa escritura não é de hoje, né? Ela só foi traduzida ao longo do tempo. Os escribas são muito tempos antigos aí, né? Que foram escrevendo os profetas, foi dado aos profetas, os profetas narraram, aí eles pegavam aquela e iam renovando com o tempo. Passado o tempo, ia ficando velha aquela escritura, né? Aí eles renovavam ela. Pegava ela, né? Passava para um novo e guardava ali de novo. E assim eles, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo eles iam fazendo.
Isso. Até Romilson Ferreira falou que ele tinha um zelo com isso, né? Que quando eles iam escrever o nome de Al, ele escrevia uma pena, né? Ele fala que a pena que escrevia o nome de Al, ela não escrevia mais outra coisa, porque ela ousou escrever o nome de Al. Quando chegava o nome de Al, eles tomavam banho para escrever o nome de Al, entendeu? Ele tinha um zelo tremendo, os do passado, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal tem uma Bíblia aí chamada Nova Linguagem, você vê que tem ali, moço, não compensa nem olhar aquela Bíblia. Nova linguagem, entendeu? Ou seja, atualizada, adotando a linguagem de hoje, né? Esses palavrão que a pessoa usa. Não palavrão especificadamente, né? Se linguajar errado que a pessoa usa. Gosto tanto desse linguajar antigo, moço. Se eu tivesse como eu adaptar no meu dia de hoje, eu adaptava esse linguajar que eles falam, entendeu? Ó, prová-lo-ei. Nossa, muito demais, moço. Fala corretinho. Mas vai voltar. Vai voltar. O cetro de ferro, moço. O cetro de ferro vai ser duro. A pessoa vai ter que falar correto. Não tem essa. Falar errado. Falar corretinho. Aí, do 20. A arca de Al em Cariate Arite. A arca de Al em Cariate Larim. Cariate Yarim, né? Yarim. Ele aqui é? Yarim. É aí mesmo, né? Então tá certo. Cariate Yarim, o título. Aqui, ó. Então, os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá estar em pé na presença de Al? Aí pra você ver, viu? É exatamente o salmo que a gente leu. Quem poderá estar de pé? Alguém falou? É os meninos, né? Pensei que alguém tinha falado aqui. Aqui, ó. Então, os habitantes de Bet-Sam disseram: quem poderá estar de pé na presença de Al? Dagon não pode, não. Não pode, não. Caiu mesmo, viu? Esse Al, santo, quem irá ele agora, saindo daqui? Aí pra você ver, ó. Você vê aqui, irmão, você percebeu um detalhe aqui, ó? Que eles estão colocando a arca como Al. Como Al, que o papai já tinha nos falado, que a princípio, quando o papai trouxe a primeira vez, a gente achou meio assim, né? A arca um objeto, né? Mas agora tá normalzinho. Aqui mesmo a leitura a gente já vê o detalhe, ó. Aqui ele coloca exatamente a arca como Al mesmo. Eu vou até ler novamente aqui, ó. O 20, ó. Então, os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá estar de pé na presença de Al? Dagon ali estava na presença da arca, né? Até então, aos olhos humanos, um objeto. Aos olhos humanos, mas ali representava Yahweh mesmo. Que ele não conseguiu não ficar de pé, não. Esse Yahweh santo, para quem irá ele agora, saindo daqui, tá vendo? Era a arca que ia sair dali, referente como um personagem mesmo, Yahweh. Nossa, tremendo demais, viu? É o crescimento, irmão. O crescimento, que a gente lê aqui nem... Pois é, o crescimento, a gente não deixa passar mais esses detalhes. Por isso o papai falou agora: ó, meus irmãos, eu não proíbo vocês de ler. Agora vocês vão ler com entendimento. Com entendimento, ele não proíbe você ler. Agora, sabe o que é que não pode, irmão? É você tentar interpretar. Coisa que o papai não trouxe. Não pode tentar interpretar. Pode não. Porque às vezes os irmãos... É porque tem naquela... Aí tá aquele que fizer uma só dessas pedrinhas tropeçar. Ou seja, se você tentar interpretar alguma coisa e passar pro seu irmão, e aquilo estiver errado, seu irmão tropeçar naquilo, o culpado ele não vai pagar. Vai, mas... Aquele que indicou ele ao erro, né, induziu ele ao erro, paga mais caro. Por isso que a gente está fazendo tipo uma leitura corrida, porque muitos detalhes aqui o papai não trouxe. A gente faz uma leitura corrida. Agora a gente lê a Bíblia já entendendo aquilo que o papai já trouxe. Né? Isso, pode sim. Né? Em especial, irmã, a gente pode ficar só no que o papai fala, por exemplo, que é o necessário. Porque ele já deixou bem claro, nós não vamos entender tudo. Nós não vamos entender tudo. Aí nós temos que focar nas partes que ele traz. Por exemplo, assim, vamos supor que ele está aqui, ele falou aqui, vamos supor... falou um personagem específico aqui. Deixa eu ver. Esté, por exemplo, né? Que eu estava pensando em ler a história de Esté. A gente vai lá, Esté, ó. Absorve, né? Tenta absorver tudo, detalhe. Se porventura ele voltar lá de novo, você já está com aquele esterco. Esterco não, o adubo, né? Porque o esterco é aquele da denominação. Nossa, que é adubo mesmo, que tudo se aproveita. Você vê a administração antiga, né? Tá tudo se encaixando. No momento certo, o pai encaixa elas. Quando foi ver, trouxe no passado. Muitos dias atrás, né? Ele trouxe alguma coisa. Aí nos dias de hoje ela encaixa. Algum ponto é que está encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, fazendo uma linha de raciocínio reta. E essa questão que o irmãozinho falou aí daquele que mudar alguma coisa, lá em Apocalipse 22, 18, está escrito assim: a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, eu declaro, se alguém lhes fizer algum acréscimo, e ao lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Sim, aí tanto que, aí papai uma vez, ele falou na condição de, os irmãos estavam com uma conversa falando assim, fala com sabedoria. Você sabe, não fomos exortados duro, porque essa condição de falar com sabedoria, não, é para falar o que está aqui.
Aí nós falamos o que está aqui, aí as palavras que o papai já interpretou, nós falamos, na condição de Josué. Josué nós já sabe, é Yaucha. Entendeu? É igual aquele personagem ali que eu, não, vou falar o que está aqui, o papai não falou, eu não posso mudar, né? O papai não falou ainda, aí quando ele disser assim, não, irmão, não, daqui é isso e isso e Yau, aí sim. E até que ele aconteceu, meu Deus, que deve ter papai. Isso, exatamente. Aí se a gente conseguir ficar só no que ele traz, conseguir reter pelo, o que ele traz, ô, irmão, você não sabe o tamanho do crescimento, você vai dar uma passadona lá na frente, né? Porque é muita coisa, irmão. Não? Tem hora que eu fico assim, tô conseguindo pegar, e quando eu tô ouvindo o áudio, mas rapaz, eu não ouvi isso. Entendeu? Deixa passar. Tá ouvindo o áudio, né, irmão? Não acontece com vocês? Sim. Então você tá ali, ó. Mas é uma dispersaçãozinha, né, irmão Beto? Você tá ali, você me escolheu para um lado ali, ó, o papai falou 2, 3 palavras, você já passou aquilo ali. Pois é isso, pois é. Porque papai, ele fala assim, muitos da leitura agora, ele está voltando muito, ele está ficando meio triste com isso, porque ele parte do pressuposto que nós já sabemos aquilo. Aí quando ele pergunta, ele vê que nós não estamos sabendo, entendeu? Isso, ele pensa, ele está falando aqui, por exemplo, igual ele estava falando lá na questão que ele ficou muito chateado e triste, né? Relacionado aos irmãos falando todo tempo, né? Na condição ali do ministério de Filadélfia. Aonde eu tirei isso, meus irmãos? Entendeu? Os irmãos não sabiam, eu sabia. Só que não chegou em mim, não. A pergunta, eu sabia a condição de Apocalipse 12, 6. Agora tá todo mundo aqui na ponta da língua, não tá? Se alguém perguntar, nós ser indagado, né? Mas como que vocês sabem que é 1260 dias? Apocalipse 12, 6. A mulher foi levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias. E olha que interessante, dias, ó. 12, 6. Aí você só colocar um ponto lá e acrescentar um 0. 1260 dias. Pois é. Né? Irmão? Irmão de cara. Interessante. É interessante. É que as coisas de algo tudo é certinho. Ele não coloca nada fora, assim. A gente pensa que, igual o Romilson Ferreira falou, ele perdeu o controle. Nunca, irmão. Ele foi ousado demais de falar uma coisa dessa, entendeu? Aliás, insensato. Insensato, que é a palavra correta, né? Insensato em falar uma coisa dessa. Não pode nem ter falado isso, não. E Yau nunca perdeu o controle de nada. Né? Nada. Até então, que você vê que as denominações, ela exalta Satanás, mesmo sem saber. Na condição de Zeus, eles estão enganados, né? Nessa condição de Zeus lá que eles chamam. Mas quando fala o próprio dito cujo, que ele fala diabo, né? Eles exaltam ele, botam ele batendo de frente com o Todo-Poderoso, né? Tipo assim, como se ele tivesse um exércitozão e tá lá, entendeu? Como pai de espadachim, batendo de frente. Nunca. Ele é apenas um administrador infiel. O cara tem que colocar ele no lugar dele, entendeu? Nós colocamos ele no lugar dele. Ele é apenas um administrador infiel, que breve vai ser tirado. Aí vou contar para os irmãos aqui uma coisa interessante que eu estava hoje, né? Aí o rapaz falando, reclamando das coisas que tá acontecendo, né? Aí eu disse, eu vou falar aqui um pouquinho com ele aqui da língua dos anjos. Eu falei, rapaz, é porque por causa do administrador infiel, aí... Por isso que tá as coisas desse jeito. E ele pensando que eu tava falando de Lula. Né? É uma representação mesmo. Ele pensando que eu tava falando de Lula. E eu falando coisa celestial. Isso. E ele falando de Lula e eu falando de coisa da linguagem dos anjos. Não compreende não, entendeu? Todo tempo. Eu falando assim, não, mas vai mudar. Vai mudar que vai subir um administrador fiel aí. Aí vai governar com cetro de ferro. Dureza. Errou, cetro de ferro. Aí ele falou assim, rapaz, é muito duro, não? Ele falou, mas é dureza mesmo. Eu falei pra ele, não, mas vai ser duro mesmo. Não vai ter esse negócio. Onde já se viu isso, rapaz? Eu comecei assim, onde já se viu isso? Esse negócio de passeata gay, essas coisas. Não existe isso não, rapaz. Falei pra ele, sério, né? Ele viu que eu tava falando sério. Aí ele começou a querer rir, mas eu não ri não, né? Eu tava falando sério, como eu tava falando a linguagem dos anjos, né? Eu tratei tudo certinho. Falei tudo certinho com o temor. Aí falei pra ele, não, tá todo tempo falando a língua dos anjos. E ele é dos homens. Eu falando do administrador infiel e ele realmente é que tá lá infiel também, né? Mas eu não tava falando isso. Isso aí é só uma pedrinha, né? Uma pedrinha, digamos assim. Pedrinha que... vai ser só uma ferramenta para o julgo do antimachia chegar até aqui, entendeu? Com o julgo do antimachia ali, tudo indica ali que ele vai ser um lambe-botas, né? Tudo indica do antimachia. Vai facilitar demais a entrada dele aqui. Aí dando continuidade, eu achei interessante porque ele pensando, falando uma coisa, né? E eu ali embaixo dos anjos, o perdido. Não, ele falou, eu achei interessante. Muito duro, não? Dureza mesmo. Gabriel, a vara lá vai ser de ferro, não vai ser mais nem de madeira, não, né? Alivia, tá cheio de alivia, moço, nós ansiamos, o irmão Bruno deixou bem claro. Agora deixa eu ver se os irmãos estão ligados. Irmã Júlia, que foi uma coisa que o irmão Bruno falou, que é uma coisa que ele mais detesta, que ele vai erradicar. Isso aqui, que ele vai... Isso, exatamente, essas drogaiadas aí. Falou que detesta mesmo, entendeu? Ele veio desse meio, que é aquele no tempo que ele estava no engano, né? Mas aí depois que Al libertou ele detesta isso aí. Ele falou que isso aí não vai existir mais, não. Mas... que seja. E muitas outras coisas, irmão. O diálogo, por exemplo, esse diálogo que ela fala. Uma pessoa não vai falar desse jeito, mano, esses palavrão aí, essas coisas, como essas palavras erradas, filho de respeitar pai. Isso aí vai voltar ao que era antes, entendeu? Voltar ao que era antes. Pois assim seja. O milênio vai ser milênio paz, entendeu?
Paz, a pessoa vai ser trabalhado ao longo do milênio, né? Porque vai ter aqueles que vai vir da tribulação para repovoar a terra, né? Esses vão vir com mazelas, eles vão ser trabalhados, é a geração por geração. Aí quando tiver quase no fim do milênio, já tá quase no fim, não, mais ou menos na metade, que é muito tempo, né? 500 anos, já tá bem alinhado já. Bem alinhado, até porque Satanás não vai estar aí para atrapalhar. Vai não, vai estar acorrentado. Irmão Bruno também falou. Você lembra, irmão Edu, por que ele falou a condição dele ter sido acorrentado? Acho que ele falou foi em off, acho que ele não falou em ministração, não. Hã? Falou, não, acho que ele falou foi em off mesmo. É porque ele falou, se não acorrentar ele sai. Não é que ele sabe as brechas, né? Nas brechas ele sabe lá, ele sai, tem que ser acorrentado. Pois é, escorregadio, o bicho é. Ele falou, mas ele falou foi em off, irmão Bruno. Só um comentário mesmo. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui na leitura. A gente já saiu um pouquinho, mas está só por causa do testemunho que eu estava dando. Testemunho não, acontecimento que aconteceu hoje. Aí, acontecimento que aconteceu, né? Igual a irmã Laíde, eu lembro do depoimento da irmã Laíde. A irmã Laíde, quando falou no testemunho dela, falou, vou contar um acontecido que aconteceu. Ah! Aí começou a rir no testemunho dela. Judiação. É, judiação. Quem poderá estar de pé na presença de algo? Para quem ele irá agora, saindo daqui, enviar então mensageiros aos habitantes de Cariate e Arim, né? Cariate e Arim. É, Cariate e Arim, eu pensei que era um L aqui. Cariate e Arim. Com estas palavras. Os filisteus restituíram a arca de Al. Descei e fazei-a subir até vós. Descei e fazei-a subir até vós. Aqui, irmãzinha Flávia, você lembra que nós estávamos comentando no carro? Relacionada... Irmãzinha Flávia? Irmãzinha Flávia? Flávia? Você lembra que nós estávamos no carro, quando nós íamos para a reunião lá de quarta-feira, nós estávamos comentando esse ponto das vacas? Estava lá comentando. Estava indo no carro, estava comentando. Aí justo a passagem que o papai pediu. Ver, né? Pois é, nós estávamos indo no carro assim, sem a Bíblia, não estava a Bíblia aberta, não estava comentando o que eu sabia de cabeça, né? Estava perguntando para as irmãzinhas, eu não sei de história. Eu falei, eu gosto de perguntar de história. As irmãzinhas perguntam para mim, elas querem do estudo, né? Aí eu pergunto da história lá atrás. Aí eu abordei esse ponto com elas, das vacas, dos tumores, entendeu? A gente abordou esses pontos. Aí justo o papai pediu para a gente ter mais uma atenção. É interessante, viu? Tá atento, tá atento, moço. Tá atento. Nossa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fez. Nada está oculto aos olhos de algo. O que a gente pensa, o que a gente faz, aos ocultos. Nada está oculto. A gente pensa, pode até pensar que faz, mas não faz. E agora eu acho que tem um entendimento que não faz mesmo. Por isso você tem que medir. Estando na presença de algo e estando ou não. Porque ele contempla tudo. Os olhos de algo estão sobre os fiéis da terra. Se nós estamos se colocando nessa condição de fiéis, logo sabemos que ele está sobre nós, os olhos dele, entendeu? Os fiéis, no plural, falam fiéis, que é um conjunto, né? Os fiéis da terra. Gratidão, papai. Nossa, vou adiantar aqui que eu pensei, nossa, tava aqui, nossa, mano, não pensei de passar esse tempo não, pensei que você termina uma hora de áudio. Nossa, vamos adiantar aqui para nós ver se nós conseguimos finalizar aqui mesmo. Os habitantes de Cariate e Larim vieram, fizeram subir a arca de Al, conduziram-na à casa de Abinadab. Olha o nome do personagem aqui, Abinadab. O horteiro, e consagraram a Eleazar. Eliezer mesmo. Eliezer, a gente pode falar que é Eliezer mesmo, porque Eleazar é só a colocação aqui, porque eles mudaram. É porque esse aqui é o mesmo nome do filho de Arão. O mesmo nome do filho de Arão, mas não é ele não, viu, meu irmão? Não é ele não, aqui é outro personagem. Esse personagem aqui, ele é filho de Abinadab. Abinadab, o horteiro, consagraram a Eleazar, seu filho, para guardar a arca, ou seja, o filho de Abinadab foi consagrado, o nome do filho dele, Eliezer, seu filho, para guardar a arca de Al. Tinha que ser, né? Não poderia ser outro nome, né? Tinha que ser esse mesmo, Eliezer. Quando eu carrego uns passageiros, tem o nome Arthur, né? Eu não deixo passar, não. Você sabe o significado do seu nome? Sei não. Eu falei, rapaz, o nome desse ele não sabe, não. Eu vou lá e digo, né? Boca cheia, um homem nobre e generoso. Um homem nobre e generoso. Interessante, né? Muito. Aí mal sabe ele que esse nome vai ficar famoso. Quando vier procurar, né? Saber quem era ele. Os habitantes de Cariate e Larim vieram e fizeram subir a arca de Al. Conduziram na casa de Abinadab, o outeiro, e consagraram Eliezer,
seu filho, para guardar a arca de Al. Samial, o juiz libertador. Samial, o juiz libertador. Agora essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui concluiu a parte da arca que concluiu. A gente... A próxima que fala sobre a arca é Samial. É 6. Não, mas a gente vai ficar só nessa parte aqui, por causa do conto aqui do áudio, já tá bem grande. A gente vai ver se a gente pega uma partezinha aqui. Deixa eu ver aqui se é essa parte aqui. A pergunta do papai, se eu não me engano, na época lá, foi quanto tempo ela permaneceu em Siló, não foi a arca? Que a gente não soube responder para ele. Os irmãos foram lá, pesquisaram no Talmud, até então essa resposta ficou meio vaga. A gente não conseguiu. Na época eu lembro que eu li essa parte aqui, ó. Aí eu lembro que foi essa parte aqui que eu falei, que era o tempo que ela tinha ficado em Siló. Mas não foi esse tempo. Esse tempo aqui foi o tempo depois que ela voltou, né? Ela voltou. E Siló não, na verdade não era Siló, essa cidade aqui, Cariate e Larim. Aí dando, vamos ler essa parte aqui também, meus irmãos? Vamos dar continuidade? Aqui a parte da arca, mais a parte que o papai pediu foi mais essa colocação aqui. Agora isso aqui, digamos assim, é um para casa, né? Para casa. É um para casa. Os irmãos aqui pegar os RT aqui, a condição do... a condição aqui todos esses detalhes mais interessantes aqui, porque tem uns detalhes que a escritura mesmo em si, você nota que ela frisa. Ela dá mais ênfase, né? Coloca um acento, coloca um ponto ali, coloca uma interrogação. Esses pontos que a gente deve ficar mais atento. Não que as outras partes não sejam, porque para a gente reter tudo aqui mesmo, só o corpo ilimitado mesmo, né? A mente ilimitada. A gente mesmo não consegue, não. Eu faço assim. Eu decoro, eu não é decoro, eu aprendo pontos. Pontos da escritura. É muitas das vezes, quando eu lembro do ponto, eu lembro do resto. Então... eu vou lembrando, entendeu? Por exemplo, assim, quando os irmãos falam assim, de um estudo que ele falou antigamente, né? Um estudo que ele trouxe atrás, que ele fala um ponto, aí eu lembro do que foi dito, entendeu? Até muitas vezes, até a palavra que o senhor falou. Dá uma forçada na mente. Dá uma forçada, aí eu lembro, entendeu? A condição da história aqui também. Da história, quando vai falando, a gente vai lendo. Aí vamos pegar aqui a parte aqui, um pedacinho aqui, ó. Mas a parte da arca em si a gente concluiu. Essa primeira parte, né? Só que aqui também fala. Aí vamos continuar aqui um pouquinho. Então. Samial, o título aqui, ó. Samial, o juiz e libertador. Samial, juiz e libertador. Nosso mensageiro, né? Juiz e libertador. Desde o dia em que a arca de Al foi instalada em Cariate e Arim, um longo tempo correu. Cerca de 20 anos. 20 anos foi o tempo, a partir do momento que ela foi instalada nessa cidade aqui, ó. Cariate e Larim, 20 anos. Essa aqui foi a que eu respondi pro papai, mas estava incorreta, né? Porque eu não me atentei aqui à pergunta. Aí, 20 anos. 20 anos. Toda a casa de Isial suspirou por Ial. Então, Samial falou a toda a casa de Isial, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais a Ial, tirai do meio de vós os ídolos estrangeiros, as astartes, e fixai o vosso coração em Ial, e a ninguém mais sirvais, a não ser a ele. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais, as Astartes, e não serviram senão a Ial. Disse Samial: reuni toda Israel em Masfa, intercederei por vós, junto a Ial. Reuniram-se em Masfa, tiraram a água e a derramaram diante de Ial. Jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra Ial. E Samial julgou os israelitas em Masfa. Logo que os filisteus souberam que os israelitas haviam reunido em assembleia, em Masfa, os príncipes dos filisteus, mas não aprende mesmo não, né, rapaz? Você vê aqui? Na história não aprende não, né? A mão pesava sobre eles, mas eles iam ainda, iam mesmo. Pois é, os filisteus subiram contra Isial. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus. Os israelitas disseram a Samial: não fiques mudo, abandonando-nos. Clama a Ial, nosso Ial, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Samial tomou um cordeirinho de mama e o ofereceu ao holocausto a Ial por Isial. Isial lhe respondeu: enquanto Samial estava oferecendo o holocausto,
os filisteus atacaram Isial. Mas nesse dia, Ial trovejou. Deixa eu ver. Trovejou. Tô pulando ali, por isso que eu não estava entendendo a leitura. Trovejou contra os filisteus. Um grande fragor. E os encheu de pânico. Foram vencidos por Isial. Os homens de Isial saíram de Masfa. Perseguiram os filisteus até Betcar, e os destroçaram. Então, Samial, viu? Apanha com força, mas Samial, quando o povo ia justo, Mosial era com eles, entendeu? Era a mesma condição. Aí quando fala ali para Josué e Alcha, né? Basta que Ial seja contigo, nós ouviremos, né? Seguiremos e ouviremos. Tudo quanto tu disseres. Quem falar alguma coisa contra, né? Sim. Aqui também liga aquela passagem, trazer minha presença e trucidade. Isso, pois é. E os destroçaram. Então Samial tomou uma pedra e colocou entre Masfa e Sem, e lhe deu esse nome, Ebenezer, dizendo: até aqui Ial nos socorreu. Até aqui Ial nos socorreu. Fazendo ali menção ali, aquele ato ali, né? Que Ial ali entrou em socorro deles, os filisteus debandaram. Assim foram os filisteus dominados, e nunca mais voltaram ao território de Isial, porque a mão de Ial pesou sobre os filisteus, porquanto viveu Samial. Ou seja, até quando Samial viveu, os filisteus não retornaram mais, não. Até o tempo de vida, porque a gente vê que depois que Samial morreu, eles partiram, né? Eles voltaram a querer atacar de novo. Até quando Samial viveu. As cidades que os filisteus haviam tomado a Isial foram-lhes restituídas. Ascaron, Gate, território desta Isial, os libertou da mão dos filisteus. Houve paz em Isial. Os amorreus. Samial julgou Isial os dias de sua vida, todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Bet-Gilgal. É Gilgal ou Gilgal? É Gilgal, né? Betel, Gilgal, Masfa e julgava Isial. A voz está sumindo. Cada um desses lugares depois voltava a Ramá. Tá continuidade, não? Voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar a Ial. Pronto, acabou, irmão. Pode pegar outra parte aí do outro lado. Até do 8 aqui? Até então, Samuel 8, 1. O povo pede um rei. Samial, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. O primogênito chamava-se Joial. E o segundo, Abial. Eles foram juízes em Bet-Sabeia, mas seus filhos não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância de